Fala, equipe, eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E aqui é Dr. João Mendes. E vocês estão no primeiro podcast Físio Sem Limites. Bora! Eu pensei que ele ia gritar primeiro, Físio Sem Limites! Bom, hoje um convidado ultra mega especial. E não poderia ser diferente para começar, né? Porque já que é sem limites, nada melhor do que a gente entender um pouquinho mais da nossa profissão e poder direcionar exatamente todo esse caminho, não só do podcast, mas da fisioterapia. Inclusive, eu não sei se você falou antes de apresentar o convidado, qual que é o tema, o nome que vai ficar como logo do nosso podcast. Você divulgou? Você quer dizer da miniatura do YouTube e do título lá nas redes sociais, vamos né? lá, apresenta primeiro o convidado, depois a gente fala o nome do podcast. Então vamos lá. Hoje nós estamos com um querido amigo de longa data, para ser bem sincero. Quantos anos talvez? Uns 10 para mais, né? Se você já ouviu a voz, você já deve saber. Estamos aqui com o Dr. Rafael Ferres, presidente do Crefito 3. Fala, Rafa, como é que você tá? Tamo junto, obrigado pelo convite. Vamos lá para esse desafio, né? Vamos entender os limites, né, que a gente encontra aí nas profissões. Rafael, muito obrigado por ter vindo, de coração, até porque a gente sabe que você deve ter diferentes atribuições e que muitas vezes não competem você a escolher data, horário e tudo mais. E realmente, viu? Porque quando eu falei com ele, teve que trocar de data umas 2 vezes com a assessora dele para poder encaixar para ele poder vir aqui. Você sabe, deixa eu contar. Você sabe que... eu preciso contar isso. Você sabe que o João me ligou e falou, cara, não dá, velho. Eu falei, o que tá acontecendo? A assessora dele me ligou aqui. Eu falei, o que foi? Eu passei o endereço, ela perguntou, mas o que é lá? Ele falou, pô, cara, o que é lá, velho? É o estúdio de podcast, né? A gente pensou como aqui é num bairro meio típico, aqui embaixo vende canole, a gente até ia falar, pô, cara, o podcast vai ser numa cantina, vai ser um esquema bem vai ter um ravioli diferente. de fundo, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gente pensou que ela poderia ficar brava e não dar continuidade ali, ó. Só ponto de referência. Não, é que foram tantos questionamentos, perguntas, eu passando, tá? Mas tá aí, o que é isso daí? Que é Como lá? assim, o que é lá? É o compliance. Não, mas poderia... depois o João falou uma coisa certa. Ele já foi gravar uma aula que acho que era uma igreja. Uma vez enfim. eu fui fazer gravar um curso. A gente foi gravar um curso em Sorocaba. Eu achei que era um estúdio e tudo mais. Eu olhei, tô numa igreja. Mas como assim eu tô numa igreja? Daí eu liguei, tô no lugar certo? Não, tá no lugar certo. E tinha um estúdio gigantesco dentro da igreja. Bom, sabe que o nome do episódio, o título é Crefito, cadê o meu dinheiro? Ótimo. Tudo bem? Você sabia disso? Polêmico. Não? Sabia, né? Sabia mesmo? Sabia que seria isso e que seria polêmico. O resto eu tô aqui pra descobrir. Afinal, todo mundo que tá assistindo aqui agora é porque viu essa headline, viu essa chamada. Não, mas é por quê, né? Crefito, cadê meu dinheiro? Isso é uma coisa muito importante. As pessoas se formam e a primeira vez que elas são chamadas como doutor é na carta do Crefito. Na ligação, no telefone, todos os atendentes, os conselheiros, seja lá quem atende, o delegado. Alô, doutor? Alô, doutora? E o primeiro pedido já é, doutor, está aqui, ó, o seu boleto. E ele vem do Crefito. Mas eu E a inscrição, né? A inscrição, que na verdade é temporária, né? O primeiro ano, né? Agora não tem mais. Não tem mais, né? Não. No meu tempo ainda era. LTF. Cara, mas por que não tem mais a desse temporária? tamanho, né? Era gigante. O Conselho Federal resolveu retirar, né? Agora tá mais ágil também o registro, né? Não precisa desse registro temporário mais. Até só aproveitando esse adendo aí, mas ágil quanto? Porque eu falo assim, muita gente no meu direct que é daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, vem e fala, pô, por que você pegou, porque eu às vezes posto alguma coisa assim, por que você pegou no dia que você se formou e hoje eu demoro aí 1-2 meses depois da formatura para poder pegar? Depois do encerramento das aulas, aliás. Porque assim, ele se forma, ele entrega a documentação, manda para o Conselho Federal, o Conselho Federal manda o número, né? Porque o número não é, por exemplo, do Crefito 3. Apesar de ter Crefito 3 tracinho seu número, é um registro nacional. Tá. Aí ele encaminha. Alguns conselhos demoram um pouquinho mais porque não está tão digitalizado, né? Aqui no Crefito 3 é mais ágil, algumas semanas o registro já sai, né? E antes de sair, ele pode começar a atender ou não? Se ele tiver, em tese não, mas se ele precisar, por exemplo, preciso do registro porque eu passei numa residência, preciso entregar lá. Tem um dispositivo que é autorização precária. Aí ele recebe e aí ele pede de forma extraordinária, né? Para o conselho, aí normalmente é deferido. Aí por faz emprego, se ele conseguir. Isso. Tá. Então não fica desassistido, né? Beleza. Mas a gente tem
Começou bem, começou bem. Ótimo, assim que é bom, pô. Bom, vamos lá. Existem muitas perguntas. Primeiro, o grande intuito aqui é todos nós entendermos de fato qual é a função do Crefito 3, né? Porque talvez tenha algumas questões diferentes, eu não sei, algumas particularidades. E também a função do atual presidente do Crefito. Porque muitas pessoas devem achar que você tem alguns poderes que talvez você não tenha, deve não conhecer os poderes que você tem. Né? De fato, por exemplo, se a gente falar alguma coisa que você não gostar, você pode dar algum tipo de punição, a gente ficar sem o Crefito. Já fala direto para a câmera, por favor, se a gente pode passar por isso. Não pode, precisa passar no plenário. Mas qualquer coisa eu dou aqui e passo a de referendo depois. Tô brincando. Também é ágil para dar certo ágil, isso? Então, seja mais vagaroso isso daí, pelo amor de Deus. Vamos ser mais tranquilo, então. Então, a gente tem muitas dúvidas. Existem, de fato, dúvidas. Nós criamos uma pauta, também com dúvidas que as pessoas mandaram para mim, para o João, dúvidas que nós temos e que os alunos, né, costumam falar e assim por diante. A gente debate muito em congresso. Então, muitas coisas aqui, é importante você também explicar assim, ó, isso aqui é o Crefito, isso aqui eu escolho, eu não escolho, eu tenho esse poder, eu não tenho. Então, vamos criar uma ordem aqui e você vai falando conforme você for sentindo à vontade. E nós vamos perguntando. E se algo for pessoalidade, você fala, olha, essa é uma opinião ainda do Rafael, mas ela não tem, de fato, algo para ser organizado no conselho ou não, e assim por diante. Beleza. Tá bom? Fechou? Opa, beleza. Fechado. Tá preparado? Bora. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos em ordem aqui, ó. Pode começar, então. Você sabe quanto o Crefito 3 arrecada, cara? Vamos lá. A arrecadação do Crefito é uma das menores entre os conselhos de saúde aqui no estado de São Paulo. A gente perde para o CREF e para o Conselho de Nutrição. Está em torno aí de 45, 50 milhões por ano. Né? Tá. Essa é a arrecadação anual do Crefito 3. Né? Caraca, só para ter uma ideia, o CREMESP, que é o Conselho de Medicina, se eu não me engano, está 218 milhões. O COREM, quase 200 milhões. Mas aí é pelo número de inscritos? Isso. Ou pelo valor que a gente tem essa questão? Ou pela inadimplência? Na verdade, pelo número de inscritos. Né? Por exemplo, nós temos quase 200 mil médicos no estado de São Paulo. E fisioterapeutas nós temos de 90 a 100 mil, quase 100 mil já fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O que acontece? A média de inadimplência dos conselhos, elas são altas. Né? Nós temos uma inadimplência aqui quase 25%. Então, a cada 4 fisioterapeutas, um não faz o pagamento da anuidade. Existem conselhos, existem crefitos e outros conselhos regionais que a inadimplência é até maior. E alguns menores, óbvio. Mas a média mais ou menos é essa. Mas é importante a gente pensar, só para fazer uma introdução geral, porque normalmente a gente fala mal do conselho, né, do crefito. E a gente precisa entender a função do conselho. Porque assim, lá na década de 60, a fisioterapia ela sai, a físio e a TO, toda vez que eu falar físio, vamos colocar a TO junto. Maravilha. As profissões elas saem de uma condição de nível técnico para se tornarem uma profissão de nível superior. O que é um profissional de nível superior? Ele tem uma profunda complexidade e uma ampla atuação. Então, na década de 60, a gente cria isso. Quando se tem esse profissional no Brasil, alguém diz, olha, precisa dizer o que ele é perante a legislação brasileira. Daí se tem um Decreto-Lei 938, de 13 de outubro, etc. É por isso que 13 de outubro é comemorado o Dia do Fisioterapeuta, galerinha. Isso. Aí você imagina, eu tenho um profissional de nível superior, complexo e amplo, e regulado por lei. Quem vai dizer o que esses profissionais podem fazer e quem vai fiscalizar esses profissionais? Né? Porque a gente tem, muitas das vezes, a gente fala assim, pô, o crefito é ruim, o cofito é ruim, etc. Mas graças ao cofito e crefito que nós temos os nossos direitos e prerrogativas. Nós vamos querer entregar a normatização e a fiscalização da nossa profissão para a medicina, para a enfermagem. Ou para o Ministério da Saúde? Para o Ministério da Saúde. Até uma das coisas que a gente pensou, se o título poderia ser A Culpa é do Crefito. Porque uma das coisas que mais falam, a culpa é do Crefito. Eu não tenho paciente, porque a culpa é do Crefito. Eu não ganho por causa do Crefito. Vamos entender esse processo. Não, super bacana. Acho que a gente vai chegar numa evolutiva para a gente entender exatamente o que o Crefito faz, né? Se ele... muitas pessoas acreditam que o Crefito só... Serve pra... Vamos ser muito sinceros. Só para arrecadar? O Crefito só me fode. Só arrecada e não tá nem aí pra gente. Elas não têm a ideia de que o Crefito também defende a população, não é? Da boa atuação do fisioterapeuta. Tem uma série de elementos. Mas vamos em ordem. Vamos lá. Cara, assim, vamos por 40 milhões.
é um valor significativo, né? É significativo. Claro que eu preciso entender o quanto que é necessário para o CREFIT funcionar, para ver se é um valor significativo que sobra, um valor significativo que falta. Que é a custos, a despesas, E assim a por pessoas diante. e tudo mais. Sim. Cara, qual é o teu salário? Vamos lá. Com exceção dos funcionários efetivos, ou seja, dos concursados e dos assessores, ninguém mais tem salário. Então eu não tenho salário. Alguém que está em função delegada não tem salário. Um conselheiro, um diretor, o presidente, o vice-presidente, alguém que vai dar palestra não tem salário. Como que funciona o sistema para quem é do presidente a um colaborador? Como que funciona? Para quem é eleito ou nomeado. Você tem uma verba indenizatória para a atividade que você desempenhou. Por exemplo, o João, ele, de vez em quando, representa o conselho. Então, o João, o Ricardo, vai lá e faz uma palestra para o conselho lá no Rio de Janeiro. Você tem uma verba, a passagem aérea, uma diária, é a mesma coisa para a gente. Óbvio que um presidente, um diretor, um conselheiro representa mais vezes o conselho, muito mais vezes. E aí você acaba tendo um montante. Mas isso é indenizatório, não é remuneração. Tanto é que não tem imposto, não incide imposto porque não tem. Mas esses valores fazem diferença, por exemplo, para mim que represento de uma forma, um outro profissional, ou o presidente ou o conselheiro. O presidente tem um valor maior dessa verba indenizatória? A única coisa que muda, a norma federal, que quem define esses limites é o Conselho Federal, a única coisa que muda é a plenária, que são os conselheiros efetivos, aí o presidente acaba tendo 50% a mais do jeton, que a gente chama da verba, né? Que não é a mais utilizada. Ela é esporádica, né? O restante funciona da mesma forma. Beleza. Isso é bacana, eu não sabia. O pessoal acha, né? Que fala, não tem. Cara, agora tu pergunta, será que ele fez isso pra gente ficar meio sentido, né? Pegar leve com ele, né? Depois ele fala, não, gente, sabe na por quê? verdade eu tenho. Mas É importante. Outra coisa. Não, é importante a gente dizer isso, porque assim, o CREFIT ele não é emprego de ninguém. Né? Então, por exemplo, eu tenho as minhas empresas, eu continuo trabalhando nas minhas empresas. Então, assim, hoje eu vim pra cá, eu saí da minha empresa 2 horas, fui no CREFIT, fiz o que tinha que ser feito, vim pra cá, amanhã eu tô na empresa de novo. Então, assim, obviamente que você tem que organizar a tua vida para estar, né, principalmente no CREFIT 3, que é um lugar de uma demanda de trabalho enorme, mas não é tua carreira aqui. Você está num período do tempo, você deixa um legado e continua a tua vida. É que as pessoas fazem muita comparação dos políticos com os cargos, né, dentro dos conselhos. Comparam muito de salário, tem benefício disso, benefício daquilo. Então, acho que fica muito essa confusão, né? Porque o pessoal acha que por eles serem eleitos através de uma votação e tudo mais, o pessoal confunde muito isso. E pela titulação. Sim. Depois a gente vai falar, delegado. Você tem títulos que eles culturalmente impõem condições. Né? Então, as pessoas elas vão habitualmente fazer correlações com o que elas têm de aprendizado cultural. Elas não vão falar assim, ele é um presidente, mas como é um conselho, funciona assim, assim. Ninguém vai falar isso, né? Cara, vamos pensar nesses 40 milhões aí, mais ou menos. Eles habitualmente pagam o custo anual do CREFIT, sobra caixa, falta, tem um buraco, como que funciona? Vamos lá. Eu vou dizer da nossa gestão, né? Claro. Porque você tem a escolha de onde Mas você pode falar se pegou caixa quebrada ou não? Não, peguei muito bem, inclusive. Né? Bacana. Agradeço, inclusive, a outra gestão nesse sentido. Né? Não fez muito e sobrou dinheiro. Vamos lá. O que acontece? É sem limites, né? É sem limites. Não, beleza, a gente tá aqui para falar a verdade. Bom que enrolar a gente de vai volta. aquecendo. Metade disso, metade do que o conselho arrecada é para pagar quadro, é para pagar funcionário. Né? Então, Metade. Funcionários que são concursados? Concursados. Tá. Não conta a saída do delegado, essas questões? Não é salário. Isso é investimento em projeto, que aí são as verbas indenizatórias. Então vamos pensar, 22, 23 milhões, quase 50%. A gente tenta sempre controlar no 50%. Isso é histórico, todas as gestões fazem isso. É funcionário, certo? Outros investimentos que a gente faz. Por exemplo, hoje nós temos um investimento em tecnologia muito forte. Investimento em tecnologia e expansão administrativa de subsede. Então, a gente compra muito imóvel. Então, nós tivemos inauguração recentemente aqui na Zona Norte. Então, esse imóvel ele custou, ele é do CREFIT. Né? É óbvio que daqui 10 anos ele não está valendo o preço que ele foi. Ele vai estar maior. Então, também tem um retorno financeiro a longo prazo. Mas você tem uma prestação de serviço naquele lugar.
né? A gente trabalha com muitas operações pelo interior. Então isso custa também. Agora, frota de carro de fiscalização sendo renovada, abertura de novo concurso público. Então tudo isso vai gastando. Então, você tem... como que o orçamento do CREFITO, a base do orçamento a gente divide hoje? Então você tem a metade, 20% na verdade vai para o Conselho Federal, a gente já começa assim. 20% desse valor vai para o federal. Os 22, 23 milhões custo de funcionário efetivo. E o restante são projetos. É óbvio que o CREFITO 3 ele faz superávit. Superávit é aquele valor que sobra, né? E ele vai depois para a conta de investimento do conselho e fica lá no banco, investindo, né? Você pega um Banco do Brasil, coloca lá num título de renda fixa, a contabilidade avalia isso, e fica rendendo lá para o conselho. Até por isso, nós... inclusive, esse é um dos eixos da avaliação da anuidade de pessoa jurídica, que nós somos contra. O nosso relatório está balizado isso. Nós não precisamos recolher essa anuidade, então a gente solicitou ao Conselho Federal que isente as clínicas de pagar. Inclusive, o relatório são em 3 eixos, né? Jurídico, fiscalização e financeiro. Então a gente pode modernizar um pouco da relação a partir desse superávit. Mas pensando na questão das clínicas, isso vale para São Paulo ou valeria para o país inteiro? Porque vocês em São Paulo têm o superávit e os demais quase 20 CREFITOs. É isso, quase 20 CREFITOs, é verdade. É São isso, 18, né? quase 18, 20, né? Não, nós acreditamos que dá. Óbvio que eles vão ter que fazer as análises financeiras deles. Eu acho que o direcionamento não está na anuidade PJ, né? Tá em você fazer uma cobrança mais organizada, né? Então eu acho que se tiver uma gestão financeira nos conselhos regionais, eu acho que a gente consegue chegar nisso. Mas isso vai depender do Conselho Federal autorizar ou não, né? Que não dá para ser só em São Paulo. Porque como acontece, só para finalizar também essa parte do PJ, muita coisa que quando saiu essa primeira notícia, que foi, né, levado ao COFITO de tirar as anuidades PJ, muita gente já veio falar, não, vai tirar daqui e vai compensar de lá. A anuidade da pessoa física vai aumentar pra caramba. Não existe até para desmistificar essa galera da internet. Só para explicar uma coisa antes. O que acontece é o seguinte. Quando a gente se forma e você quer atuar como fisioterapeuta de forma, acho que prática, né? E tem alguns outros quesitos, você, por obrigatoriedade, tem que ter o seu conselho, o seu cadastro no conselho. Né? No conselho. E aí você paga uma anuidade a isso. Se você quiser abrir uma empresa, porque, por exemplo, você quer emitir uma nota para um paciente e essa nota você não quer pagar como pessoa física, porque se você não tiver uma empresa, você vai pagar como pessoa física, incide um imposto maior, você vai abrir uma pessoa jurídica, que é um CNPJ. O que ocorre é que quem tem um CNPJ e vai atuar ali como fisioterapeuta, né, vai ter que registrá-lo também no conselho. E isso incide também uma anuidade. É claro que se for múltiplas, você pode registrar acho que um conselho só, né? Mas vamos supor que você vai atender só como fisioterapeuta, ou só vai ter você na sua equipe, enfim, isso também vai ser incidido uma anuidade. Então isso dá um senso de injustiça. Poxa, eu estou pagando dobrado, né? Porque eu sou meu próprio RT, da minha própria empresa, então eu pago o CREFITO na pessoa física e eu pago na pessoa jurídica. E o que super recentemente o Rafael fez, no grupo dele, no CREFITO, né? Acho que o seu apoio, enfim, toda a organização, foi uma pesquisa para saber quantos % eles recebem no CREFITO de pessoas físicas, quantos de pessoas jurídicas, e fez uma proposta, está fazendo um estudo, não sei se já foi apresentado, para que no CREFITO 3, ao menos, não seja cobrado mais essa por pessoa jurídica, para não ter essa, vamos fazer, duplicidade, porque ele expôs agora que o caixa está muito bem no CREFITO, né? Já que a gestão anterior, como ele expôs, fez muito pouco gasto, muito pouco gasto, né? E de fato sobrou caixa. Então, essa é a grande questão. A mais que vem para bem, né? Essa é a grande questão. Não, mas cada um deixa um legado, né? Só para e os anteriores têm legados, né? Que até a polícia sabe, né? Os legados. Nós temos um ex-presidente condenado a mais de 20 anos de cadeia, né? Tem, loucura, meu Deus. Bom, então, essa é uma coisa muito bacana. Beleza. Ao final, tá indo bem, cara. Tá indo super bem. Começando bem. Pô, tô gostando do CREFITO. Nós podemos fazer podcast em 3. Eu estendo aí, estico aí. Fechou. Tô brincando. Vocês são ótimos. Cara, vamos falar pode mudar um pouco o tópico? Pode falar dos delegados, cara, do CREFITO? Isso me chama muita atenção.
né? O que é um delegado do CREFITO, cara? Pô, delegado, você entendeu? Delegado. Caraca, velho. É um nome de autoridade, né? Não, e ele nome tem de tem uma carteirinha, né? Tem uma carteirinha, cara. Ele pode usar posse de arma, cara. Ele pode usar posse de arma. Alguns têm. Se tirar o CAC, né? Ele pode, né? O CREFITO não tem nada a ver. Não, como assim alguns têm? Ela não é pra todo mundo? Não, é porque é assim, ó. O que é o delegado do CREFITO? É bom que a gente vai desmistificando. Não existe cargo de delegado. Existe função delegada. É que há uma confusão. Por que existe a carteira? E há muito tempo tem essa carteira. O nosso fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional que está em função delegada, ele precisa de uma funcional para dizer, olha, eu estou representando o CREFITO. E aí criou-se essa carteira. Há muito tempo existe. Como, por exemplo, eu tenho a minha de presidente. Então, Tá aí? Não tenho nem ando com isso aí. Agora, veja. É função delegada. Né? Então, a administração do conselho delega uma função para alguém, que às vezes é uma função recorrente. Então, ele a todo tempo ele está exercendo aquela função, mas de repente não é uma função recorrente. É uma função que ele vai 1, 2 vezes. Né? Então não é cargo, é função delegada. E quais seriam essas funções? Cara, tem um monte. Por exemplo, nós trabalhamos muito nessa lógica de ir até o profissional e fazer uma investigação sobre o exercício profissional. O que ele está precisando, se ele está sofrendo cerceamento, se ele tem algum impedimento, etc, etc. Se ele é PJ e não está pagando. Não, isso aí o CREFITO não vai. Na visita, não. Não vai na visita. Vai por e-mail, né? Não, isso aí a gente monitora pela secretaria. Até porque é renúncia de receita, né? Eu não posso fazer. Né? Gente, eu juro que eu tô resolvendo isso, tá? Quem tá ouvindo já pesquisa no nome da E aí, então, por exemplo, levantamento de demanda, que é um instrumento da nossa fiscalização agora. É o que a gente quis fazer. Como um modelo de fiscalização orientativa. Então, a gente utiliza muito o delegado para fazer isso. Né? Porque nós temos, em média, 40 fiscais no CREFITO. A gente não consegue fazer isso com os fiscais. Tá. Então, peraí. O delegado ele pode auxiliar em algumas funções que o fiscal que seria... Não, o delegado ele é uma função delegada da presidência. Então, algo que eu deveria fazer ou poderia fazer, só que eu não consigo por N variáveis, logísticas, principalmente no estado de 645 municípios, eu tenho um delegado. Eu posso pedir para alguém fazer essa função. Beleza. Mas isso não seria cargo de conselheiro também? O conselheiro também pode fazer. Ele seria um delegado? É que o conselheiro ele tem outras funções. Por exemplo, um conselheiro efetivo. Ele tem muitas atribuições relacionadas à ética. Então, muitas das vezes, ele não consegue desenvolver. Dos 9 conselheiros efetivos, 4 são diretores. Então, ele já tem atribuições relacionadas à diretoria, que são muitas atribuições. Né? Então, eu tenho um diretor secretário, tesoureiro, presidente e vice. Né? Outros 2 presidentes da ética, uma da FIS e uma da TO. E os outros 3 na CTC, que é a Comissão de Tomada de Contas. Então, normalmente, nós não conseguimos desenvolver tanto somente com os conselheiros. Né? E aí a gente precisa dos delegados para fazer essa abrangência. Né? Quantos fisioterapeutas em funções delegadas nós temos? Cara, eu perguntei bem agora, não perguntei? Eu acho que foi muito legal. Se eu perguntasse quantos delegados tem, você ia falar, pô, o cara não me entendeu, né, velho? São funções delegadas. Funções delegadas. Nós devemos ter aí uns 35 no estado. Cara, quem escolhe? Hoje, nós discutimos em grupo. Então, a maioria dos delegados, né, das Ninguém se candidata. Tem bastante gente que manda, assim, mas como sabe? que funciona? Eu vou lá no seu Instagram, falo, cara, eu gostaria de ter uma função delegada, eu tenho interesse de participar do CREFITO. É uma relação de habilidade e competência, né? Então, o grupo faz uma seleção, né? Inclusive jurídica, né? Do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, se tem algum problema, etc. E aí a gente vê lá na região, para essa função, ele tem essa habilidade, essa competência, então vamos, né? Então, e aí a gente seleciona com base nisso. Não tem uma lógica de concurso, por exemplo, né? Mas uma um relação processo seletivo propriamente dito. Uma relação de confiança, né? Tá. Eu, como venho da gestão, eu levo muito a sério essas questões de selecionar por habilidade e competência. Né? Então, a maior parte, quase todos os delegados, não fui eu, por exemplo, que apontei, talvez essa pessoa possa... Mas nem todos os poderes ele tem. Tem poder, mas não precisa usar, né? Então, mas nem tudo isso. Mas agora isso é uma questão importante. Beleza, vamos... Mas a responsabilidade é minha. Então já responde até uma pergunta. Porque eu ia falar, estamos nós 3 discutindo, eu falo assim, eu queria que fosse o Eric. O Eric aqui da produção, Eric, boa. Você consegue colocar você aparecendo? Não. Não? Pô,
O Eric, eu falo, acho que tinha que ser o Eric. Mas uma hora ele vai aparecer, uma hora ele aparece O Joãozinho fala assim, eu também acho que tinha que ser o Eric. Aí você fala, porra, bacana, cara, mas não vai ser o Eric, não. Você tem esse poder? Não, o poder de selecionar é só da presidência. Ah, nossa. A palavra final. Cara, é assim. você que assina no final, né? Você sabe que o sistema COFITO-CREFITO, ele é presidencialista, né? Ele é bem... Não sabia. Existe um dispositivo na legislação que o presidente ele pode reverter o voto do plenário. Se ele perder, por exemplo, no plenário, se tiver contra interesse público, ele pode reverter. É que eu gosto de trabalhar coletivamente. Você já reverteu quantos? Nunca. Nenhuma. Não, tá doido. Deus me livre. Gente, o grupo por do favor, CREFITO é muito bom. Se alguém do CREFITO quiser enviar uma mensagem anônima, fiquem à vontade. Eu já tô esperando aqui, ó. Não, mas plenário é uma coisa bem importante, assim. Beleza. E mais ou menos qual é o valor investido nesses delegados? Qual o custo deles, né? Quanto que eles oneram o CREFITO? Vai depender do uma momento. Uma média ali, mensal aí, cara. Uns 150, 200 mil. Tá. E o quanto isso... Todos, né? Todos, né? Sim, não. Toda a verba indenizatória. De todos. De conselheiros, de funções delegadas, de instrutores de ética, de quem vai dar palestra. Por mês, por ano? Por mês. Por mês. Vamos dar um exemplo que o cara tem uma função delegada e ele vê uma clínica e ele fala, quero fiscalizar essa clínica. Ele pode, tá passando na rua, eu vou fiscalizar, ou ele tem que avisar vocês, eu vou fiscalizar, e alguém fala, mas não é a sua região, ou não é a clínica função, é de neuro, você está fazendo outra coisa. Como funciona isso? Na verdade, assim, ó, a diligência da fiscalização, que é a fiscalização para encontrar algum erro, ou para fiscalizar alguma denúncia, é o fiscal que faz, não é o delegado. Tá? É um fiscal que aí é uma pessoa preparada para diligenciar. Uma coisa que sempre falam, o CREFITO só age em base de denúncia. É um fato? Fato ou fake? Não, fake. O CREFITO vou te dar um exemplo. Por resolve exemplo. Ir ali resolver e fiscalizar. Nessas ações que nós fazemos, de ir lá, fazer a visita no profissional, conversar com ele, identificar... Nós tivemos 2 cerceamentos que nós ajuizamos ações contra 2 grandes laboratórios. E nós ganhamos. Pode falar, Costa? Eu não precisa falar o nome. Não, eu não vou dizer que é o Fleury e o Lavoisier, mas foram 2 grandes laboratórios que nós ganhamos a ação. Mas a ação é pública, né? Porque o fisioterapeuta ele explicou pra gente. O terapeuta ocupacional falou, não era um TEOS, mas o fisioterapeuta disse. Então a gente conseguiu fazer essa intervenção. Então o delegado, a função delegada, ela está para isso, para fazer essa aproximação e o profissional ele contar com o conselho. Entender que o conselho pode ser um lugar para defender seu direito prerrogativo. Não é um órgão punitivo. Ele é punitivo com aquele que insiste no erro. Mas não é aquele que vem só para ficar procurando problema em cima de você. Não adianta. Veja, segurança pública é efetiva quando a polícia e o bandido troca tiro? Não. É quando a gente tem a sensação de segurança e isso não acontece. Então, para a gente, exercício profissional seguro tem que ser aquele que a gente previne que o profissional incorra no erro. Então você tem que ter uma fiscalização muito mais orientativa, que prepara para o exercício profissional, do que ficar lá processando o cara. Então existe um padrão aí que vocês já fazem, os fiscais eles têm o que eles vão buscar e ficam vistoriando, sei lá, hospitais, clínicas, as clínicas registraram, deve ter uma conexão com o pessoal da vigilância sanitária, deve ter, obviamente, uma comunicação, mas existe isso e existe também a denúncia, então, né? São os 2 fatores. Hoje o CREFITO ele só trabalha com base em projetos. Então, por exemplo, nós temos fiscalização noturna, nós implementamos fiscalização noturna. Já acompanhei algumas dessas na internet. Nós fazemos... Então, por exemplo, hoje, agora, nesse momento, nós estamos numa fiscalização noturna. Eu não vou falar o lugar, porque se vai que... É que não está ao vivo, né? Eu acho. Não. Então, agora está acontecendo. Então, a gente não revela o lugar justamente para... Mas a gente pega toda a região, né? Então, assim, nós saímos para qualquer ato do CREFITO com um planejamento. Hoje nós temos um comitê de planejamento com estatístico, economista, nós descobrimos isso no conselho. E eles planejam, junto com os departamentos, as ações do conselho. Então, como assim a gente descobriu isso no conselho? Porque eram profissionais que passaram um concurso para escriturário, só que eles tinham uma profissão, se formarem em alguma coisa. Então nós descobrimos isso. Isso aí é numa organização de RH, né? Então, tanto eu quanto um colaborador, ele sai sabendo o que ele tem que fazer. Porque isso traz economicidade e razoabilidade na função, né? E a gente consegue utilizar de forma mais efetiva o recurso. Então o delegado, como tu disses, se ele estiver passando na clínica, ele não vai.
Bacana, não. Eu não tinha essa visão, por exemplo. Né? É. E se ele vai em uma Não faculdade? tem xerife. O Crefito 3 não tem essa lógica de xerife, porque às vezes a gente pensa, né? Mas ó, em algumas e tal. instituições, quando as pessoas foram, elas apresentaram. Vamos juntar todo mundo aqui da clínica. Eu sou delegado do Crefito, tá aqui minha carteira. E pá. Né? Como se fosse uma maneira de se impor, ou uma maneira de talvez mostrar respeito, ou enfim, ou uma maneira de talvez ela estivesse feliz, né? Caraca, olha, isso aqui quem sai 3 vezes não tem, eu saio a quarta, eu ganhei minha carteira. Né? Mas na época, eu acho que talvez eu tenha visto diferente, enfim. É que provavelmente não era a nossa gestão, né? Não era. Mas é bacana algumas coisas. Também, depois a gente vai falar dessa troca de gestão, que acho que é importante. Bom, podemos... Pode. Continuidade? Vamos lá. Beleza, cara, o Crefito, ele atua... Por favor, não seja... As suas respostas, elas são muito boas, cara. Você é uma pessoa eloquente, você é uma pessoa que se comunica bem. E agora, uma resposta bem mais direta. 50% não, tá ligado? O Crefito, ele mais protege a população da atuação errada do fisioterapeuta, ou ele mais protege o fisioterapeuta... enfim, vamos dar um exemplo. Tem processar um fisioterapeuta. Ele é um cara que vai mais falar, não, vem aqui o fisioterapeuta, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. Ou ele vai falar, puta, vamos fiscalizar que esse cara tá cagando a nossa profissão. Onde que o Crefito está nesse termo? Eu queria entender realmente, pelo que você falou, da função. Primeiro foi assumir uma identidade, né? E não deixar ela com outros profissionais da saúde, mas que também proteja a população dessa identidade, né? Para que todos andem nesse eixo. A sensação é sempre que o Crefito fiscaliza e não protege quem deveria lutar por direitos a sindicato. Existe essa conversa muito, né? Então o Crefito está mais do lado de quem? Se fosse ter lados. Eu acho que o Crefito ele não pode ter lado. O Crefito ele tem que julgar o mérito. Caraca, tá vendo? Eu vou... Não, veja. Olha só. Porque, entende assim? Sim. Veja. Eu tenho uma denúncia de um abuso no consultório. Claro. Não vai dar pra proteger. Claro. Mas só pra ficar mais claro, então, uma outra pergunta. Tá. Mas eu já entendi a sua resposta, que é... Nós somos muito responsáveis. Fazer com que o direito assim, aconteça. E se o direito está acontecendo a favor do fisioterapeuta, então a gente vai defender o fisioterapeuta. Se está fazendo a favor da população, nós precisamos proteger a população, porque também é proteger a fisioterapia, uma vez que a atuação inadequada de um fisioterapeuta prejudica a todos nós. Né? Sim, mas tem um detalhe. A maior parte dos abusos que acontecem na fisioterapia e terapia ocupacional não é por conta do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. É por conta principalmente dos gestores que estão de fundo. E aí, quando eu falo gestores, é da gestão pública, é da gestão privada. Então, nós temos muito abuso e muito desse abuso por conta do desconhecimento da gestão, tanto legislativa quanto administrativa, que o fisioterapeuta ele acaba não tendo. Então, por isso que o Crefito hoje ele faz esse trabalho, ele avança nesse sentido. Pra gente não deixar o negócio pra frente, sabe? Mas aproveitando isso, e é uma coisa que os três aqui, obviamente, conhecemos o Rivaldão, e Rivaldão, nós vamos convidá-lo aqui um dia, né, pra vir bater um papo com a gente. Pra quem não sabe, Rivaldo, grande fisioterapeuta também, professor aqui de todos praticamente. A minha raiva de você é que você teve aula com o Rivaldo e eu não. Você não teve, né? Mas eu tive na vida. Mas você convive com ele praticamente semanalmente, né? Depois eu vejo uma foto do Rivaldo, o Rafael tá do lado. Fala pra ele, eu tive com o Ricardinho, o neto da Dona Rosa. Porque foi aquele que você jogava futebol quando era pequeno. Cara. E ele que chegou comigo uma vez e falou assim... Faz tempo. Ele falou, pô, Ricardinho, cara, com a fisioterapia eu conheci o Brasil inteiro, eu viajei. E aí eu lembro que depois que eu fui buscar ser fisioterapeuta, depois que eu me formei, comecei a dar aula em Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tudo mais, viajei em várias coisas, eu falei, caraca, é isso que ele quis dizer pra mim. Né? Eu tava esperando alguém que vai chegar e falar assim, eu viajei o mundo. Mas tem. Mas já tem. Vai ter cada vez mais, né? Mas assim, só voltando e finalizando essa parte do Rivaldo, não do Rivaldo, mas do entendimento aí de ética, de ontologia fisioterapêutica, a gente teve uma base muito boa nas nossas faculdades e mantivemos isso sempre. Você falou que muitas vezes é a falha do fisioterapeuta que não tem o conhecimento da legislação, das normas, das resoluções. Aonde está o erro nisso? Está no MEC, está propriamente nas faculdades, o Crefito ou alguma outra entidade pode apoiar para isso aí melhorar? Porque outro dia, inclusive, no meu direct, a pessoa chegou para mim e falou assim, para ser fisioterapeuta, eu preciso realmente ter Crefito? Eu falei, precisa. Mas meu professor falou que não. Como é que fica isso? Eu acho que passa muito pela cultura do brasileiro. Né, nós não temos esse hábito de desenvolver habilidades e competências
fora daquilo que nós estamos olhando, assim, da técnica, né? Por isso que a gente tem uma máxima que fala que muitos fisioterapeutas são técnicos, né? Ou outros profissionais da saúde, inclusive. Acho muito difícil na faculdade a gente conseguir, hoje, do jeito que está, formar um profissional com um olhar... O que é do jeito que está? Com uma carga horária muito enxuta, com muita atividade remota, com falta dessa presencialidade para fazer a discussão, a construção da cidadania, né, da ética, da deontologia. O CREFITO pode fiscalizar isso? Não. Isso não é competência. Inclusive, um detalhe. Você sabe que o CREFITO 3, ele é muito... bate bastante na questão do EAD, né? E nós não estávamos registrando, inclusive, os egressos. E a gente tem ações judiciais relacionadas a isso. Então, assim, porque não é competência do conselho. O EAD, você quer dizer para graduação? O EAD para quem já está formado? O EAD para... Para graduação. Você acha que o EAD para quem já está formado funciona bem? EAD para quê? Pós-graduação? Tanto pós-graduação quanto curso de extensão, enfim. Eu acho que aí não... Você já tem uma cabeça como profissional, já tem uma identidade com a profissão já formada. Você já tem essa base, isso já é mais fácil. E você acha que as pessoas que vão se formar daqui para frente vão ter também essa base? Não, acho que não. Mas eu acho que o EAD também não vai durar muito. É uma prática pedagógica predatória, né? Quem entra no EAD, normalmente quem conclui como segunda graduação. É o que a gente tem muitos relatos. Educador físico, profissional de educação física, desculpa, galera. Isso, um massoterapeuta, né? A gente hoje na terapia ocupacional a gente vê muito enfermeiro, né? Os próprios fisioterapeutas, alguns fazendo. Então, você tem muito dessa... Agora, aquele aluno de 17, 18, 19 anos, ele começa até no EAD, mas depois ele vai para o presencial. Mas aí, nesse caso, você acha que caberia ao conselho a possibilidade de ofertar uma série de um sistema continuado acadêmico pós a formação dele? Entendeu? Um sistema online de aprendizado e tudo mais. Como a gente vê alguns órgãos oferecendo algumas técnicas com uma base de evidência científica muito grande. Né? Eu entendi. O CREFITO 3, veja, hoje, o nosso objetivo hoje tá no eixo. Para mim, assim, o profissional moderno hoje, o fisioterapeuta de hoje, ele precisa ter habilidade e competência em 3 lugares. Primeiro, o PBE. Por que prática baseada em evidência? Não é porque o Léo Costa fala lá, não, né? Beijo, Léo, adoro, inclusive. Mas é porque prática baseada em evidência é desfecho. E desfecho é resultado é valor, valor é preço. E prática baseada em evidência é respeitar o código de ética nosso, né? É o mínimo. É enfrentar o dilema ético como profissional de saúde, né? PBE, legislação e gestão. O CREFITO está trabalhando muito nesses 3 eixos. Você quer dar uma aula para os outros CREFITOs também? Para não falar especificamente, né? Mas não preciso citar o número do CREFITO, mas eu já vi CREFITO ofertando barra de axis e principalmente constelação familiar. E eu não entendi nada. Aí cada regional tem a tua escolha, assim, né? Eu não mas usando o dinheiro dos fisioterapeutas, né? Só para entender, só para entender. Isso é uma coisa... O CREFITO ele só é financiado com a anuidade. Não tem dinheiro de outro lugar. Entendi. E... Tá, vamos lá. Você entende as 3? Isso. Você falou que a primeira prática é baseada em evidência. Isso. E então nós investimos nesses 3 eixos. Então, por exemplo, todas as especialidades da fisioterapia e terapia ocupacional tem câmara técnica, câmara técnica. Prática baseada em evidência, gestão e legislação. Porque a gestão, quando a gente fala de gestão, é gestão administrativa e também da relação de cuidado, que também entra muito a prática baseada em evidência. E a legislação. Porque hoje, inclusive o João tem os documentos lá, o fisioterapeuta hoje ele atende sem o termo de consentimento, sem o contrato de prestação de serviço. A gente estava falando disso agora, né? Antes de então começar. Isso é muito grave, porque assim, não é o CREFITO que é chato que fala. Porque nós temos uma hierarquia na legislação brasileira. Tem norma constitucional, norma legal e resolução. Normalmente, por exemplo, termo de consentimento e prontuário, que é o que mais o pessoal reclama, é direito constitucional do paciente. Acho que 5 anos tem que manter o prontuário, é 20. isso? 20? 20. Não, calma, é 5... Né? Aí você mantém por mais 5. E mais 5. E depois você repete esse processo 2 vezes. 20 porque tem lei nova. Tem várias leis que versam sobre prontuário. Porque o pessoal fala assim, a resolução do... É o direito constitucional. Cara, o CREFITO não pode fazer um curso disso, disponibilizar livre? Nós temos um monte. Mas, por exemplo, se eu acessar agora a plataforma, eu encontro essa educação continuada para fisioterapeutas. Legislação, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que saber. Eu encontro isso aí. O CREFITO ele tem hoje um FAQ. E o FAQ... Eu tenho alguma dúvida nisso. O FAQ ele tem que... principais perguntas e respostas. Não, beleza, mas não muda... Calma.
Não, mas calma, eu vou chegar lá. Tem o FAQ. Um FAQ, velho. Calma, mas vamos lá. O Crefito tem... Não, desculpa, mas ele fala assim, não, a gente tá investindo muita grana em tecnologia. O Crefito, ele tem um FAQ. Não, porra, Ele tem uma revistinha, velho. Essa revistinha, ela é distribuída. Não tem, a gente não tá falando revistinha. Agora vai ter jornal. Porque o jornal é jornal? O jornal, ele... Eu já vou... Tipo um período... Não, calma. Isso, calma. Isso, Deus papel, do céu. calma. Papel? Isso, que eu já vou chegar ao motivo 2023? disso. E precisa. Eu já É, chego. as árvores? O que tá acontecendo? A gente precisa. Cadê porque a sustentabilidade? tá reflorestando agora. Pra explicar. Caraca, peraí, Calma. Deus. Eu joguei... tava indo tão bem, Rafa. Não, calma. Mas como que você trata com equidade aqueles que estão acostumados a receber a notícia assim impressa? Quantos que são dos números de Crefitos, mais ou menos? Milhares, nós temos Quantos milhares. por cento? Não, isso aí eu não consigo te dar esse dado, mas nós você temos milhares. Sabe qual que é a principal queixa hoje? Rapidinho, sem brincadeira. Você acha que daria para rastrear, para poder identificar e a pessoa receber uma carta e falar, você quer impresso ou digital? Isso dá para fazer isso, mas nós vamos ter uma taxa de resposta pequena. As pessoas normalmente não respondem às pesquisas do conselho. É verdade. Falando nisso, se eu quiser, como pesquisador, que o conselho me forneça lá o e-mail ou dispare e-mail para X pessoas de uma pesquisa científica, com quem que eu falo? Você manda no e-mail a ouvidoria, o presidente@crefito3.org.br, passa na diretoria, se a pesquisa ela for uma boa pesquisa, né? A gente divulga. Sim, eu lembro que acho que o Léo na... fez uma, inclusive com a Mota, esqueci o nome dela, que foi, inclusive, bichete na faculdade. E, realmente, vocês deram 400 e-mails, tipo, 223 responderam depois da 4ª tentativa. É uma loucura. Não, hoje a gente tem uma taxa de abertura para pesquisas que está mais do que 800, né? Então, tem um N já interessante. Tá, volta lá. Então, para mapear as pessoas vamos lá. Então, vamos lá. O FAQ. Porque é o seguinte... Vamos pensar, às vezes o profissional, ele quer, às vezes não, muitas das vezes ele quer informação em algumas palavras. Ele não quer abrir um vídeo, um curso. A gente tem, inclusive hoje nós estávamos tendo o Crefito Educa. Toda quinta-feira às 19h tem palestra do Crefito, prática baseada em evidência, etc, das câmaras técnicas que se organizam. Mas é online? É online. Ao vivo e fica lá. E a gente está construindo, um projeto... Porque nós estamos modificando a nossa área exclusiva, né? Nós temos uma boa empresa trabalhando, venceu a licitação, uma boa empresa trabalhando, e a gente vai montar a nossa escola corporativa. Venceu a licitação, agora a gente tem uma boa empresa trabalhando, tá certo? Porque... Não, tem que ser transparente, o TI, né? Nós temos 3, 4 TIs, gente, não tem como construir. Por isso que a gente precisa, assim, a gente não pode reclamar do quanto do dinheiro. Nós temos que reclamar... o retorno, claro. Né? Nós estamos com um aplicativo que fez o aplicativo do Uber. Daqui a pouco nós vamos ter, hoje na área exclusiva você pode emitir os documentos, atestado, etc. Daqui a pouco você vai poder emitir o documento no seu celular. Então assim, isso é avançar. Bom, então... Uma CNH digital, nós temos digital. ali... Vamos ter. Nós temos esse FAQ. Isso, o FAQ. Eu entendo que a maioria dos fisioterapeutas, eles não estão formados para saber qual dúvida tem para perguntar e acessar esse FAQ, entendeu? Porque são legislações que a gente de fato não conhece, a gente não tem nem ideia. Por isso que eu entendo, você tem o FAQ, eu entendi que você... Que são perguntas e respostas, não é dizendo assim, resolução e tal. Não, entendi, a gente responde bem objetivamente. Entendi, mas não tem ainda uma aula lá, um curso, o que o fisioterapeuta tem que saber de legislação básica, avançada, moderada, papapá. Por exemplo, posso atender um paciente home care, o que eu preciso, o que eu não preciso, se eu atender ele 1 da manhã, muda alguma coisa, não muda alguma coisa, sei lá, eu vou atender um paciente online, eu vou atender do banheiro, cara, eu vou atender do Uber, eu vou atender, como que funciona? Você entendeu o que eu quero dizer? Ele tem algum tipo de legislação em relação a isso? Tem. Alguma aula que a gente pudesse ter, não sei se... Vamos lá. Além do FAQ. Quando nós entramos, nós não tínhamos nada. Eu achei o FAQ muito ruim, desculpa. Não é ruim, tem acesso pra caramba. É um dos lugares que mais tem acesso e é efetivo. Pô, e não transformou ele ainda em vídeo ou em... Então, mas inicial. Calma, se é o que mais se acessa, por que não transformou ele em vídeo? Eu vou construir o processo de trabalho para vocês entenderem que é uma coisa tão boa, ela é tão bem trabalhada, que não é simples, muitas das vezes, dizer. Faz um vídeo. Não defendendo. Cara, quer me dar o FAQ que eu faço os vídeos? Vamos lá. Não defendendo, mas o que ele falou é um fato. Não tem como você explicar. Tem gente que gosta realmente de ler uma coisa curta que já... E daí ela sai dali e vai procurar em outra coisa. Olha os posts tem gente que não aguenta ver etc. vídeo. A gente fala hoje, né? O TikTok, o Instagram. Não, então, é a era dos vídeos. Eu, João, cara, não suporto ver vídeo. Mas lembra que ele falou que a gente precisa dar oportunidade para todos.
E vão ter aqueles que não vão querer ler, vão querer ver um vídeo rápido. Isso. Com legenda. A legenda pode ser o que está escrito no FAQ, Isso. cara. Além de legenda, nós temos Libras hoje. É o primeiro conselho. Mas vamos lá. E não quantos vamos entrar. fisioterapeutas nós temos que precisam? Eu vou voltar na Não, questão. mas quantos fisioterapeutas a gente tem que precisa? É importante, eu queria saber. Essa informação é Mas- importante, mas ela não tem relevância para contratar Libras. Porque se a gente precisar de uma pessoa com acessibilidade, Já nós basta. temos que fazer. Beleza? Rafael, você foi muito bem Não, agora, viu? não. Você tá certo. Esse é o Porque conceito. exatamente. Porque muitas vezes a gente fica assim, para é. quantos? Não, É. pô. E não só Não, isso. eu tô falando isso- porque da onde você pensou isso, entendeu? Isso Foi não você fica que na área pensou? exclusiva. o time, né? Muitas das coisas que nós entregamos. Ah, mas quem chegou aqui, nosso grande ilustre? Mas que é isso? Esse cara aí é o. Tudo Temos uma funciona por presença conta ilustre. dele. O cara veio do Guarujá pra cá? É. Mas que isso, meu vizinho, seja muito bem-vindo. Fala, grande Jefferson. Ah, não tem mais microfone. Ó, então assim, vamos lá. O FAQ, ele é uma entrada, porque como que um processo de trabalho ele precisa funcionar? Você tem o grosso e vê se resolve ali. Se não, você vai para outro lugar. Hoje o Crefito ele opera no WhatsApp, no Instagram, no chat, em 24 horas. Muitas das dúvidas você tira na hora e até 24 horas para subir o chamado. E muitas das vezes isso retorna em 24, 48 horas e se for muito complexo vem para a gente. Então a gente tem um sistema. O que acontece? Qual que é o problema de comunicação? Tem muita gente que quer, por exemplo, ir para o telefone. Mas nós não temos condições operacionais de trabalhar no telefone mais porque você tem muito profissional. E tem muita gente que não está na rede social, que não segue o Crefito, que nem tem Instagram. Sim, é que São Paulo é uma realidade à parte, as metrópoles são uma realidade à parte. Enfim. E você tem regiões distantes que uma subsede é 200, 300 quilômetros da casa do indivíduo. Aí o jornal tem que chegar. Ah, ele tá começando a falar do papel pra você, cara. Não, Entendeu? É pra ele, Rafa, é pra ele. Não, é é pra porque ele. assim... Eu leio, eu gosto Sabe de papel, por que, cara, eu gosto de papel. sabe por que eu resolvi? Não, gostar eu também gosto, mas é que a gente já tá em 2023, Isso, né? mas Você a nem maior pensa num parte não negócio é. mais assim. Mas por que a gente pensou em fazer Mas é só em papel ou vai ter acesso digital também? Não, vai ter digital também, mas qual que é? Por que a gente vai fazer o papel? Porque existe uma parcela dos fisioterapeutas que reclamam dessa digitalização do conselho. Hoje está tudo digital, você só precisa ir na subsede ou na sede para tirar a tua carteira, depois você não precisa ir mais. Caraca, e por que tá comprando prédio de subsede? Porque a gente precisa ter posto avançado da fiscalização. Como que... Não, sabe por quê? peraí, cara, e não dá pra fazer Tem uma reunião base? EAD, meu? Não, Como é que funciona não, isso? Tem que ter base, tem que ter avanço, até porque as nossas sedes e subsedes, elas vão receber um projeto de aceleração de negócio. Então nós vamos incubar a ideia e vamos trabalhar, porque isso é muito complicado. Às vezes a gente acha que as pessoas não vêm e elas vêm. Nós tivemos um projeto de plantão de subsede, nós já temos mais de 4.000 atendimentos presenciais. Gente. Mas isso é... Dá A um gente- exemplo. Isso é no mês, no... Não, do projeto. O projeto deve ter começado no segundo semestre do ano passado. Pouco mais de um ano. Bom, É. eu também comprando terreno, Mas é bom, é Não, bom. uma pessoa me falou exatamente isso hoje. Eu E era, outra, eu o era funcionário tesoureiro do- também trabalha mais próximo de Aí não, ela casa. falou, eu era isso é bom. tesoureiro do conselho, então a gente tinha X dinheiro, começamos a comprar terreno, porque daí também evitava que fosse gasto com coisas que não iam dar certo no futuro. Terreno vai render, se precisar, o conselho vende. Bom, enfim. Mas é que foi curioso, né, essa correlação. Mas beleza. a gente precisa, sabe por quê? Só para fechar o anterior. Então, hoje não tem uma plataforma com o básico em aula do que o fisioterapeuta deveria sair da faculdade sabendo. Não tem para os profissionais que não têm empresa. Quem tem empresa, a gente já tem o Quest. E a partir do Quest, que é um questionário que ele responde quando vai registrar ou renovar a tua empresa, a partir dali, ele já tem algumas aulas. Termo de consentimento, prontuário. Tem as aulas? Já tem para a empresa. Gente, eu tô nesse processo agora, porque Isso. eles entraram em contato comigo, eu tenho a empresa, eu não pagava, né? Inclusive, mas a empresa foi desse ano. E aí eu, inclusive, mandei. Na verdade, eu recebi, foi a primeira mensagem, não sei se era um fiscal, um delegado Crefito, enfim. E aí Em eu já. função do delegado. Em função dele. Aí eu comecei a mandar mensagem para uns colegas, e aí, cara, já entraram em contato com você por causa do CNPJ? Aí o cara, pô, foi semana passada, outro foi não sei o quê. Eu falei, o que é? Então a gente tem que pagar anuidade. Eu falei, caraca, eu não sabia. Aí eu já falei por e-mail, daí ele falou, vamos resolver por e-mail, não precisa nem... Enfim. Então depois vai ter um curso ali básico, porque eu fiquei super, pô, cara, não sabia disso, né? Enfim. Você tem essa... Mas o fiscal normalmente não fala de anuidade. Né? Cuidado aí, porque se falar que é delegado ou fiscal falando de anuidade, pode ser um golpe aí dos PIX. Já prepare. fica atento nisso daí. Mas assim, ó, o que a gente tem hoje, esse projeto ele está iniciando esse semestre, é a jornada do profissional. Todos os novos profissionais, eles vão passar por uma jornada na fiscalização com os principais elementos, como tu está dizendo.
E a nossa previsão é até dezembro de 24, que é quando a gente vai concluir, nós consigamos fazer com todos os profissionais. Entretanto, nós temos um projeto que chama Projeto Informa, que nós cooperamos com a faculdade e em 3 eixos a gente já prepara os alunos para o exercício profissional. O primeiro eixo, o que é a fisioterapia, o que é a terapia ocupacional. Segundo eixo, ética e deontologia e júri simulado antes dele ir para estágio. E terceiro eixo, compliance, para o exercício profissional. Isso já acontece com os alunos. E aí tem umas palestras, inclusive acho que o João vai participar de uma. Nesse sábado. Nesse sábado. Vai participar de uma e aí a gente traz essas palestras de conteúdos específicos que eles vão desejando discutir. Então existe uma preparação muito grande. É óbvio que nós ainda temos aí 90 mil profissionais para trás, né, para reorganizar. Mas já existem projetos bem perenes já, inclusive, no Conselho. Bacana, não. Show. Também não dá para ter tudo, até porque você está na gestão há quanto tempo? Eu entrei, acho que 25 de fevereiro de 21. E aí existe todo um processo para ser descoberto o que vai acontecer, existia todo o processo, provavelmente, para se organizar por conta da pandemia, então tinha uma série de coisas a mais. Não dá para chegar e falar assim, vou gravar um curso que os profissionais não sabem, enfim. Mas Exato. Bacana, isso é muito importante. Aí fala um pouco do jornal, do periódico. Vai ser um jornal científico? Vai ser um jornal científico que não... Por exemplo, eu faço parte informativo, da SBED, né, Associação Brasileira de Estudo em Dor. Então nós temos a revista dos comitês, onde nós que fazemos parte dos comitês fazemos uma escrita mais para o público não profissional, muitas vezes, né, embora possa ter coisa profissional, e tem também a revista científica, né? Então a gente faz a revisão, enfim, vai publicar ou não. Qual que vai ser? O jornal ele é para prestação de contas da transparência, né, do Conselho, quais são os projetos. Não é científico, até porque cientificamente a nossa gestão decidiu ter fomento científico. Então anualmente a gente destina R$288 mil, aí, inclusive um dinheiro que sai do orçamento, para as revistas científicas. 4 revistas ganharam no último edital, 3 da FIS e 1 da TO, e nesse edital 2 da FIS e 2 da terapia ocupacional, agora no próximo edital. Bacana, isso é muito importante. Então, porque assim, o CREFITO ele não quer fazer o papel de quem já faz, e faz com excelência, que faz com qualidade. Não, o CREFITO não precisa, é só apoiar, né? Pois é. Não, perfeito. E vamos lá. Foi indo para vários temas aqui. Essa questão porque tudo que a gente já vai falando, cara, já abrangeu a pauta toda. Essa questão de transparência, cara. Por exemplo, tudo que a gente perguntou para você, eu conseguiria ter acesso pelo site? Eu entro lá, quantos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais em função delegada nós temos? Quantos, eu consigo ver isso? Funcionários, gastos, tudo lá. Quem que é eficaz, quem que não é, E tem alguém que fiscaliza esses caras? Tem o fiscal, tem a corregedoria. Você tem a corregedoria, como é que funciona isso? É verdade. Não, vamos lá. Quem vê se isso é eficaz ou não? Você tem toda a transparência, né, no Conselho, e você, por exemplo, nós implementamos a auditoria interna, nós temos a comissão de tomada de contas que faz a avaliação das contas do Conselho. Eu sou bem chato nisso, porque eu sou sistematizado, né? Eu gosto de ter bastante segurança nas coisas. Eu trabalho em compliance, em tudo. Mas na transparência você avalia. Mas a transparência é muito complicado porque os profissionais, eles não vão nos lugares. Eles não vão. Normalmente eles não vão no site do Conselho. Nós não temos essa prática. Até porque é um conteúdo bem chato, né? Por isso que a gente tem que fazer essa prestação de alguma forma, que é o que a gente sempre tenta fazer. Então, por exemplo, nós já concluímos quase 85% da nossa carta-programa. O que a gente prometeu, o que a gente objetivou, na verdade, quando nós íamos entrar, 85% está entregue. O que falta? Cara, falta alguns detalhes que são em linhas temporais. Então, por exemplo, todo ano a gente pede para o COFITO não aumentar a anuidade, né? Agora o relatório que nós entregamos era um projeto, né? Tem alguns ofícios de linha do tempo que ainda faltam. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Beleza. Pode mudar o tema? Eu tô por vocês. Vamos lá. Isso é muito importante. Todo profissional sabe que o quanto o convênio remunera, quando não, salvo raras exceções, né, que normalmente aí são reembolsos do paciente, é outra questão, mas o que o convênio remunera para as clínicas e que é passado depois para os fisioterapeutas, acaba muitas vezes ficando extremamente aquém do que é indicado como um valor por sessão que o fisioterapeuta deva receber, né, ou cobrar, e também muito aquém, muitas vezes, de formar um salário, caso seja por produção, enfim, caso não seja um CLT. O que de fato, porque eu posso falar, por que você não foi lá, não fez nada, mas não é isso, né? O que vocês podem fazer de fato em relação a isso? Existe alguma forma, vocês podem atuar, porque não é a clínica, não sei nem quem você teria que atuar nisso, mas como resolver
essa questão do convênio pagar, sei lá, vamos supor, R$27. E é claro, um fisioterapeuta aceitou, mas pô, a gente não sabe a vida do cara. Às vezes, enfim, ele tem que sustentar toda uma família, acabou de se formar, tem que pagar o FIES, e é o emprego que ofereceram para ele, ele tinha que aceitar aquilo. Enfim, a gente tem um grande problema hoje, que é o valor repassado para os profissionais e para a própria empresa do convênio para eles, do atendimento de fisioterapia, que a gente sabe que chega em valores mínimos, muitas vezes. O que é possível fazer em relação a isso? Tá, vamos lá. Só para vocês entenderem como o sistema, né, os conselhos em geral não têm jurisdição nisso, que o CAD, que é o Conselho de Administração Econômica, ele notificou com o COFITO com relação ao referencial de honorários. Né? Então, não se abre processo ético, por exemplo, quem cobra preço ínfimo, porque nós somos notificados para não fazer isso. Só para você entender por quê. A livre iniciativa, ela é constitucional, ela é direito constitucional. Então, os planos de saúde cometerem esse abuso, eles se justificam nisso. Né? Então, assim, só para a gente entender, né? O que nós temos como um objetivo central? Formar fisioterapeutas gestores. Porque hoje, primeiro que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, muitos não estão mais firmando contrato com operadoras de saúde. Quem está abrindo a clínica agora é o consultório. Então, nós estamos migrando para um novo horizonte. Né? Até porque o reconhecimento da profissão ela foi aumentando ao longo dos anos. E muitas operadoras de saúde já estão desenvolvendo, através da prática baseada em evidência, redução de custo, melhorando o preço. Vou dar um exemplo. A operadora de saúde não quer mais que o paciente com dor lombar fique 1 ano na clínica. Isso não tem evidência, né? Isso não tem solução, não é bom nem para a operadora, nem para o usuário e nem para a clínica. Então ela faz um empacotamento. Ela ainda não remunera pela produtividade dele, né? Ela quer remunerar pela solução. Então, quem trabalha com prática baseada em evidência, quem tem uma agilidade no desfecho clínico, vai ter uma vantagem econômica. Né? Eu estou dando um conceito aqui. Né? Mas o nosso grande problema é que a gente aceita qualquer valor antes de definir preço. Porque, veja, eu estou na assistência domiciliar. Eu pego o meu carro, aqui em São Paulo, saio da Zona Leste e vou para a Zona Sul, e eu não calculo a minha estruturação de custo para definir qual é o mínimo, por exemplo, custo, que eu tenho que cobrar. De gasto, de combustível. E eu vou te dizer assim, nós realizamos, no mínimo, mais de 100 palestras. Não tenho esse dado, posso trazer mais de 100 palestras, eventos sobre gestão e empreendedorismo. E assim, a gente está no nível são muito básico. boas, diga-se de passagem, que eu inclusive, já assisti várias delas. No nível básico. O que eu faço na iniciativa privada, eu dou pro Crefito. E outros também, né? Então, assim, como por exemplo, o João vai falar de marketing agora, né? Não tem curadoria para escolher as pessoas? Espero que a reunião tenha sido boa lá. Essa não fui eu, João. Fiquei muito feliz, mas não fui eu essa. Não, Rafael. Só uma coisa. Começa a palestra foi o Jefferson? assim, nossa, meu amigo. Não, eu preciso falar. Começa meu amigo de 10 anos, não, 20 anos, mas meu você, amigo, né? Tá vendo? Começa, meu amigo, há não sei quantos anos. Então, as palestras são muito boas. O João vai dar uma palestra. Ah, mas o João, por exemplo, o João é um case. Por quê? E não é porque ele tá aqui, não. Eu já falei isso pra ele. Não, pera, só fala isso no final. Porque senão você vai, sabe, a gente vai perder o time aqui, ele vai começar então tá vai pegar leve, aliados, cara. Aí, daqui a pouco só tô eu falando. Aí o João começa, não, Ricardo, calma, você tem que entender. O cara tá aqui. Deixa ele aqui, pô. Volta lá. Eu cortei ele sem querer. Não, mas veja, o João, ele foi preparado dentro de uma condição de entendimento do que é a profissão. De legislação, de gestão e etc. E aí ele tinha a página Fisioterapeuta do Sorriso. Do Sorriso, lembra disso? Já foi desenvolvendo habilidade e competência ali. Porque hoje, ele demorou 10 anos para surgir do nada, né? Tipo isso. Porque é isso que acontece, né? Então, eu acho que a gente precisa pegar esses cases e as pessoas entenderem, os fisioterapeutas, os estudantes entenderem que você cria uma carreira. Então, quando você aceita uma condição na qual você não sabe se ela é boa ou ruim para você não está tendo um investimento de expectativa futura. Esse que é o nosso grande problema hoje.
Eu acho que existe esse é um problema que ele começa na base, né? O alunado ele já entra muitas vezes com uma visão diferente, né? A gente tem hoje uma grande parte de alunados que são os primeiros de toda uma condição de família que estão fazendo um vestibular, que estão fazendo uma graduação, por todo o acesso que hoje as faculdades concedem, né? E muitas vezes é um cara que trabalha amanhã, ou trabalha de noite, vira à noite, vai para lá, e ele às vezes não se sente ainda modificado pelo sistema para entender que ele pode sair e ele vale muito, né? Muitas vezes ele ainda se sente acuado, então quando ele sai, parece que quando alguém oferece um emprego é um favor, aí o cara vai lá e aceita, até porque ele às vezes precisa disso muito rápido, demora para ele entender o que o João explica muito bem, cara, se você fizer uma conta que você atender 2 pacientes por dia, cobrando o mínimo que o referencial nos passa. Você já vai ganhar muito, entendeu? E esses pacientes vão te valer outro. Então, eu acho que essa mudança, ela tem que vir também do inicial, né? Ali na graduação, e aí depois em todo o processo, e deve existir uma mudança cultural desses profissionais. Você tocou no que a gente faz hoje. O CREFITO hoje, ele estende a mão para elevar o terapeuta ocupacional. Porque nós não vamos resolver os problemas agindo da mesma forma que a gente age há décadas. Então nós temos que mudar a cultura. Esse que é o ideal. Não adianta ter o João lá em cima e o restante lá embaixo. Nós temos que aumentar 1%, 2% e gradativamente. As massas não se auto-organizam, precisa ter comando. Existe uma coisa importante. Quando a maré sobe, tanto o barco grande quanto o barco pequeno pesca mais. Então você realmente precisa fazer a maré subir. Só que a maré só vai subir não quando o João bateu mais de 100 mil seguidores, que era o que ele tinha. Ele falou pra mim, eu falei, João, a gente tem que sentar e fazer os objetivos do podcast. Ele falou, cara, eu tinha um grupo comigo sozinho, mesmo, né? Eu mesmo ali. Rumo aos 100 mil. Rumo a 100 mil, né? E olha que bacana. Então, a fisioterapia ela não vai crescer quando um profissional, 2 ou 3 atingirem um patamar muito bacana. Ela vai crescer quando todo mundo for foda. Isso só vai acontecer quando a gente se ajudar. E eu acho que a internet, por mais que ela tenha revelado um grande número de haters, ela tem favorecido a união entre pessoas que se gostam e que querem se apoiar e que se identificam. Porque antes nós víamos quem? Se destacando. As pessoas que normalmente tinham titulações muito elevadas e que estavam em patamares, enfim, em instituições, ou eram donas de clínicas, que poucas eram as redes de clínicas, hoje a gente estava surgindo, e você quase não tinha acesso, né? Ou você achava essa pessoa, nossa, tipo, meu cara é muito diferente de mim. Hoje, quando a gente vê a rede social e tudo mais, quando você vê a rede social, você consegue perceber a humanização do processo. Que aquele profissional, ele, cara, é igual você, entendeu? Sabe o segredo do guru? Você descobre rápido. Sabe qual é o segredo do guru, né? Não. Sei quem falava é o Clóvis de Barros. Ele fala uma palestra. O segredo do guru é dar palestra e ir embora rápido. Antes que você descobre que ele é um bosta igual você. Porque a internet revela muita gente assim. Né? E revela o lado ruim também, mas a gente não vai falar agora. Não exatamente nesse sentido de prometer, faça isso que vai ser assim, mas como você falou, é tudo um processo. As pessoas, eu acho que, cara, tudo na minha vida, e eu acho que a gente precisa sempre tentar buscar isso, você tem que ter uma expectativa futura. Se eu não fosse um bom gestor e não tivesse experiências exitosas e boas relações por onde eu passei, eu não estaria no conselho. Porque mas alguns se mantiveram, né, cara? Um pouquinho mais. Você vai começar a ser o case. Bacana, é bacana. Não, mas assim, veja, eu garanto, né, e isso não é preciosismo, mas que nós somos a gestão que mais entregou projetos em prol das profissões. E isso não é porque sou eu, é porque é um time que trabalha bem. E mesmo assim você é quem está vindo aqui dar as caras para aceitar o que a gente está perguntando. E nós perguntamos antes, olha, se você se sentir de alguma forma constrangido, triste, sem vontade de cantar uma bela canção, cara, dá um sinal. Não, taca-lhe pau. Foi o que ele falou. Ele falou. E tamo indo. Eu falei, cara, mas assim, tem alguma coisa na pauta que a gente não pode abordar. Não, pode falar tudo. E isso eu achei super bacana, né? Além de você humanizar o processo, de você que começou fazendo as brincadeiras, enfim, sérias da gestão anterior, que usava ou não, o nosso dinheiro de forma, enfim. Então isso foi muito bacana. Eu acho que isso já humaniza o processo, que é o que a gente tem que fazer, porque quando o fisioterapeuta sai e ele se reconhece em alguém que ascendeu na profissão, ele vê que ele é possível também, né? E talvez muda a realidade do convênio, só para completar, a qual nós já entendemos que o CREFITO não
tem autoridade para chegar numa clínica ou chegar no convênio e falar o seguinte, não vai mais pagar isso, vai ter que pagar mais. Entender que... Mas nós temos um projeto de longo prazo, né, pro conselho, não é para a gente, é pro conselho, para que a gente possa entregar para a operadora de saúde alternativas. Não dá para a gente chegar nisso hoje porque nós temos poucos dados para negociar isso. Isso é uma coisa que acho que o Rafael Alight, o pessoal, o Rafa trabalha muito. Né, o pessoal bem gente boa tem feito isso, né? As operadoras estão cheias de startup pensando nisso. Elas também estão gastando muito dinheiro, não só. Nossa, os operadores estão gastando demais. Por isso que agora está tendo um mega problema de glosar 1 milhão de coisas. Enfim, nem tanto para fisioterapia, mas para o corpo médico, né? Mas o CREFITO tem Câmara Técnica de Saúde Suplementar que defende o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, quando as glosas são abusivas, pode remeter para o conselho que a gente colabora. Nossa, isso foi muito bom, hein? Olha lá. Problema-solução, né? Cara, tudo que você disser aqui... Explica pro pessoal o que é glosa. Tudo que você disser aqui, nós temos pelo menos um projeto. Cara, e olha, isso é bom, hein? Vamos começar a falar coisa fora da pauta, pra ver se ele tá só preparado. Só fala pro... Aí ele vai começar a chorar. Só fala pro pessoal o que é glosa, porque muita gente não sabe o que é. Basicamente, funciona dessa forma. Assim que um profissional, assim que um paciente recebe a indicação de fazer fisioterapia por convênio, vai numa clínica que aceita atendimento daquele convênio, ele vai com uma guia. Normalmente a guia tem quantas sessões? 10 sessões. O número mágico, o número milagre da reabilitação. 10 sessões. E aí o que acontece? A clínica ela vai preenchendo dados ali numa folha bem ruim, que não cabe muito para escrever, e o paciente assina. Aí o que acontece? O dono da clínica, ou alguém da clínica, submete ao convênio. Olha, tá aqui, foram feitas 10 sessões, ele assinou, me remunere. Aí o convênio olha e fala assim, caraca, mas não dá para entender o CID. Então ele glosa. Aí volta para a clínica, ele tem que arrumar e manda de novo. Só que isso é um mês sem a clínica receber e um mês aquele dinheiro rendendo no conselho, no convênio e assim por diante. Esse é um dos tipos de glosa, é basicamente isso. Ou seja, a clínica presta o serviço, o fisioterapeuta presta o serviço, o paciente recebe o serviço, mas o pagamento ele é postergado até que a documentação esteja de fato em ordem como é exigida. Essa é a questão, né? Enfim. E aí você tem profissionais que ganham, se eu não me engano, não sei exatamente isso, mas acredito que tem profissionais lá dentro que tem essa função de glosar. Os auditores, né? Tudo mais, inclusive, né? Tem muito auditor não fisioterapeuta que glosa guia de fisioterapia. Então isso é um... Cara, que isso não dá pra gente... É um nicho... Tá, mas... Pra quem que a gente fala? Nós temos resolução de atuação do fisioterapeuta em auditoria. Então teria que saber quem que fez isso e aí pesquisar... É uma cultura que é médico e enfermeiro. Então nós temos que mudar essa cultura na operadora. Com projeto, né? Recepcionando as denúncias. Não dá pra gente avulso lá e falar assim, qual é o teu auditor? Então é fazendo uma construção desse processo. Cara, a gente estava falando de fiscalização e tudo mais, existe uma grande... Agora não mais, mas existiu uma grande preocupação em exposição de pacientes, em como que divulgações são feitas de fisioterapia ou vendas de curso pela rede social. O que o CREFITO fiscaliza em rede social? O que pode ser fiscalizado em rede social? O que eu posso, o que eu não posso fazer, né, em rede social? O que não estou falando o que é legal, assim, eticamente de fato, ou o que é errado fazer em rede social em relação à fisioterapia e como que você consegue diferenciar que a postagem, vamos falar, foi da pessoa como fisioterapeuta ou da pessoa como CPF. Tá, vamos lá. Então, a tradução do que você está me perguntando é se está ou não em exercício profissional. Então, por exemplo, o João vai lá e escreve esse documento aqui, etc., e aquele documento está errado. Nunca vai acontecer isso porque o João é muito responsável. Aquilo não é exercício profissional. Agora o João vai lá e divulga a foto antes e depois do paciente dele, sem os critérios da resolução, de colocar lá o 532 de 2021, isso. etc. Isso já caracteriza exercício profissional, né? Que é a resolução que instrumentaliza a divulgação. Não é que o COFITO resolveu falar que tem que colher o termo de consentimento. A Constituição Federal e as leis federais disseram que tem que fazer isso. O COFITO só disse como. Essa é a lógica, né? Então, isso é dentro desse conjunto, né, que o CREFITO ele atua. Não fica atrás de profissional internet. Isso aí acabou essa época, né? Mas eu já recebi denúncia. Aí é denúncia, né? Denúncia. Aí é passivo, né?
Daí recebe uma toda denúncia o fiscal tem que sair para Não. cumprir. Como Hoje- que ele julga o que pode, o que não pode? Tipo, tem um VAR lá para ele poder rever. Tem. Não é, porque a fiscal veio com um bolo de impressão de post meu. Story, tudo. Não sei quem denunciou. Tá Caraca. tudo aqui, né? Então foi ela que Agora começou, acabou, né? ela Que os processos estão digitalizados, então não tem o... Já faz um Você tempinho. vai acessar o Não. FAQ, você vai acessar um FAQ. Se você acessar o FAQ, você não erra, porque lá tá falando como divulgar, tá vendo? Viu? Cara, faz um vídeo disso, pelo amor de Deus. Mas tem um monte me manda, de eu faço vídeo. vídeo. Me manda, eu faço vídeo. Mas tem um monte de vídeo. Eu vou acessar lá, eu vou te mandar os vídeos. Eu vou ver se você segue o Vou ficar Crefito. mandando lá. Vou ver se você segue o Crefito. Você Beleza, curte lá. O Crefito não me segue. Ó, Não ô, segue Camilo, ninguém, Quantas né? pessoas o Nem Crefito segue, segue né? de volta? eu não mexo na rede social. Só cara. segue os próprios Crefitos. Eu vi esses dias. Eles seguem só quem tá não, em função delegada. Não, na verdade, eu não tenho, né, a Quem rede que mexe social. no Crefito? Como você não tem rede social? Não, eu tenho a minha rede social, É que mas mexe eu no não Crefito, tenho que mexe no acesso. Instagram. Eu não tenho acesso às redes sociais do Crefito. Tá. Eu não tenho acesso. Porque você não quer Não, ou... porque eu não quero, você tá louco. Tem um departamento pra cuidar, pessoas super Quando competentes. você posta no seu pessoal, Aham. também dá pra diferenciar quando você está em atividade de presidência ou não? Depende. Se o post for sobre uma função de presidência, aí eu tô lá, né? Senão, não. Não, eu digo Por assim, exemplo, fala primeiro. não, eu posso postar, por exemplo, no Rafael Ferres, Isso. como presidente, alguma atividade do Crefito. Em determinados momentos eu estou postando em alguma questão de uma empresa que eu estou trabalhando, enfim. Claro. Não, eu não uso exclusivamente para o Crefito. Mas você pode solicitar que o Crefito faça alguma postagem? Ah, lógico. Isso é bacana. Vamos fazer uma pergunta agora. Calma que não é armadilha, né? Agora não. Tá. Não, porque assim, de repente tem uma câmara que define isso também. Não, Essa postagem. Vamos falar agora do ozônio. Pode ser? Pode. E lembrando que a gente está falando do ozônio, aí vão ser várias etapas. Inclusive, Rô, um abraço. Quem errou? Rogério Liporassi. Esse gosta de ozônio. Ele faz, né? Você sabe que tem uma Eu tô foto brincando. dele, cara, atendendo? Esses dias eu fiz uma postagem. Eu postei um vídeo meu dando aula e tava escrito... tava dando aula de ortopedia e tava escrito assim... 10 critérios lá do que não fazer na reabilitação de lesão do tendão. Cara, ele cortou o não. E aí um do critério é repouso absoluto. Ele postou lá: meu amigo físio e dor recomenda repouso absoluto para recuperação do tendão. beleza. Você acredita, cara? Eu falei, nossa, é um corno. Aí eu fui lá e gravei uma explicando, né? Mas é bacana, porque a gente estava falando sobre como as pessoas mudam a narrativa de algo e constroem uma história, e muitas pessoas talvez não viram aquilo até o final e ainda vão acreditar, né? Por que eu quero dizer do ozônio? Porque é o seguinte, salvo engano, existiu uma câmara técnica para falar: não recomendamos que o ozônio seja liberado em sua atividade. E aí existiu alguém que falou: não, vai liberar, que foi o presidente. Se eu não me engano foi ele, né? Não sei exatamente se tem outra pessoa, e a gente vê a divulgação que foi ele. Ok. Você está falando isso na República mesmo, lá em Isso. Brasília, Ministério da Saúde Isso e mesmo. Governo Federal, né? Isso Tá. mesmo. E foi assim que ocorreu, pelo que eu entendi, né? Ele sancionou uma lei que passou nas casas legislativas do Congresso Nacional. Passou Mas que a câmara nos técnica... Mas deputados. por que o legislativo acaba Cara, eu sobrepondo não sobre sei. uma câmara técnica? Não, na verdade, o que que eu não- acontece? Vamos lá. Os deputados e senadores aprovaram, né, a lei. Como que funciona a organização jurídica? Quando o Poder Legislativo ele aprova uma lei, sobe para o Poder Executivo sancionar ou não. Houve uma consulta para a Câmara Técnica do Ministério da Saúde, que é um órgão consultivo, não é deliberativo. Uhum. Ele consultou, disse que não, né? Mas ele foi lá e Sancionou sancionou. da Com mesma o teu forma. poder, né? Com a tua autonomia. Beleza. Aí, nesse sentido, Uhum. eu entendo que assim, existe, quando alguém sanciona isso, claro que você tem lá você tem, me mandaram esses dias, a gente tem 4.200 artigos sobre ozônio. Falei, bacana, me manda aí os que são com alta qualidade, os que são de recomendação, né? Enfim, para poder entender como funciona. Porque, até onde eu saiba, para dor crônica e para algumas outras funções, a gente não tem o desfecho em resolutividade. Enfim, quando o Crefito vê isso, ele pode falar assim: olha, gente,
por mais que seja liberado e tudo mais, o CREFITO não recomenda que os profissionais usem para essa função, ele não pode, faz sentido fazer isso, não faz sentido ele pegar e falar, Léo, dá uma aula aí de ozônio e evidência, falar, Rô, dá uma aula de ozônio e evidência, a gente vai deixar gravado, as últimas evidências para tais desfechos funcionam dessa forma. Como que dá para fazer esse posicionamento? Porque dá a impressão, né, e o Léo Costa fala muito isso, de que quando o governo sanciona algo, dá a impressão de que aquilo tem base científica muito forte. Né? E como que o Conselho pode se posicionar em relação a isso? Tá. Primeiro que antes de existir a lei, o Conselho Federal, o COFITO, já autorizava o fisioterapeuta a exercer a função. Né? Então, esse é um ponto. O poder normativo da profissão é do Conselho Federal. Os conselhos regionais, eles não têm esse poder normativo. Então, eles não vão dizer o que pode e o que não pode fazer. Quem diz é o Conselho Federal. Cabe ao Conselho Regional exercer o seu poder de fiscalização nesse sentido. Qual é a opinião do CREFITO 3 com relação ao ozônio? E como se trata de uma opinião técnico-científica, né, e jurídica, né? Então, o nosso único parecer é referente à legitimidade do fisioterapeuta. O fisioterapeuta pode utilizar a ozonioterapia. Né? Ponto. A gente foi até aí. Né? Nós não fizemos pesquisas, nós não avaliamos a prática baseada em evidência nesse sentido, porque o Conselho Federal ele já autorizou o uso. Entendi. Então, assim, nós não temos jurisdição nessa questão. Então, não faz sentido fazer, porque aí a profissão... Você vai ter que fazer de tudo também, né? Vai ser... Não, alguns anos atrás, sabe o que acontece? Alguns anos atrás ficou assim, a favor ou não dos injetáveis. A gente vai falar de injetáveis. Polarizou demais a profissão. Polarizou demais. Você colocou numa cesta diversos procedimentos. Né? A gente pode falar de então nós temos que injetáveis? evitar a polêmica, assim. Não a polêmica que nós estamos fazendo aqui, uma discussão bem razoável, bem profunda da profissão. Mas esse negócio de sim ou não, de ozônio é bom, ozônio é ruim, a gente tem que ser um pouco mais responsável no geral, assim, sabe? Não, até porque é importante, bom, enfim, até no último tratado de dor crônica, tem um capítulo só de ozônio. No congresso, eu não fui na sala, mas enfim, até me mandaram mensagem, como é que você coloca uma sala sobre ozônio? Cara, se isso está acontecendo, tem que ser debatido. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu não sei como é que funciona a parte de ozônio para estética, para regeneração tecidual. Cara, eu não faço ideia, né? Isso difundiu mais para mim depois que o pessoal queria fazer ozônio retal para prevenir de Covid. Eu ia falar justamente. Não, é real. Você pegou Covid? Inclusive... Oi? Você pegou? Você quer saber se eu peguei Covid? 2 vezes. Não, só... E não tá fazendo ozônio retal. Será que foi isso, cara? Não, mas inclusive tem quem fale que melhorar o rendimento do atleta, o ozônio retal também funciona muito bem. Você faz esporte, Rafa? Faço. Como tá seu rendimento? Não, eu treino muito. Tudo bem, mas e o rendimento? Não, eu sou aquele atleta bem tradicional, sabe, cara? Vamos lá. Vamos falar de injetáveis? Vamos. Cara, eu tenho algumas dúvidas super reais. Tudo que eu tô perguntando aqui, algumas eu sabia a resposta, mas acho que é bacana esse debate. Claro. E mesmo aquelas que eu sabia, eu não sabia qual a profundidade que você explicou. Cara, E viu como não é só um FAQ? mas não tem isso no FAQ. Eu ainda tô assim, ó. Você tá indignado com isso, né, cara? Foi tipo, como é que eu eu comprei um novo Zelda. Ele fala, cara, eu tenho uma revistinha com walkthrough, sabe? Pô, O que é? Eu também não entendi. Caraca, não tá... Bom, comprei um jogo novo, jogo. O Zelda E aí, sim, mas... pra Um zerar- FIFA, né? Um FIFA. Pode ser um FIFA, mas aí o FIFA não vai ter tanto esse tipo de FAQ. Como é que eu passo dos lugares? Hoje você vai lá e os youtubers filmam tudo. Antes você tinha a revistinha, cara, tô na fase os entendeu? detonados. Um detonado. Um Boa, detonado. Boa. Vamos lá. Você lembra Então, disso aí agora? injetáveis. Eu lembrei. Injetáveis, Vamos tá? lá. Me causa muitas dúvidas, cara. Primeiro eu quero entender o seguinte, o que o fisioterapeuta pode usar de injetáveis? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu quero entender como que isso funciona, porque assim, é limitado por fármacos ou por profundidade, por agulha, por tipo de procedimento? Como funciona? Tá, vamos lá. O que nós temos regulado hoje? Toxina botulínica, ozônio, carbox, né? Sei lá, apareceu na minha timeline uma pessoa Eu fazendo acho que esses curso três. e tinha viscosuplementação lá, por exemplo. Então, mas se eu não sei. me engano, não tá... Harmonização facial. Por exemplo, harmonização facial, PRP, eu acho que não estão normatizados.
Então, em tese... PRP na medicina não é só tá pra regulado. estudo, né? Não está regulado, ok? Então, beleza. Nós Aí, temos que pensar nesse se o sentido. fisioterapeuta está fazendo isso, Ele está em exercício ilegal. Ele está incorrendo num erro. quais são as consequências desse erro? Ele depende de onde ele for questionado. Ele pode ser questionado no Ministério Público, numa justiça comum, no CREFITO. Se for no CREFITO. No CREFITO ele passa por um procedimento ético. Ele vai passar por uma fiscalização, entendendo que ele está exercendo algum procedimento que não está regulado pelo Conselho Federal, ele passa por um procedimento ético. Aí o desfecho do procedimento ético, isso vai depender do que os conselheiros vão decidir lá na frente. Eu não decido, eu não voto. Ah, bacana. Que aí pode ser desde o quê? Desde perder o... Desde uma advertência, um arquivamento, o processo pode ser arquivado, pode ser uma advertência, até uma suspensão do exercício profissional. Cassação existe? Existe. Gente, então se você trabalha com injetáveis e você não sabe se o injetável que você está usando, que você aprendeu a usar, está liberado pelo COFITO, porque quem vai determinar é isso, cara, manda um e-mail para o CREFITO. Isso. Manda um e-mail para o CREFITO, porque isso pode resultar em algo gravíssimo. Vamos imaginar que o paciente passou por um efeito colateral negativo desse procedimento. Ainda que você estivesse fazendo ele da maneira correta e da maneira segura, caso ele não esteja liberado pelo COFITO, esse problema vai realmente ser, assim, talvez exercer uma profissão ilegalmente, eu não sei como pode ser visto de outro órgão, mas verifica se o que você está utilizando, ensinando, enfim, está liberado pelo seu conselho. Você pode mandar um e-mail, pode abrir chamado e no FAQ também tem. Eu ia perguntar se tinha no FAQ, cara. Tem no FAQ? Pô, Eric, acessa o FAQ, vê se tem essa lista aí. Tem no FAQ. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Não, porque é muito importante, porque as pessoas, eu tenho uma parte bem acadêmica, né? E muitas pessoas vêm, professor, olha, tem esse curso, tem não sei o quê. O que você acha de injetáveis? Enfim, né? E eu acho que a profissão ela tem que crescer e a indústria farmacêutica faz profissões crescerem porque ela tem verba para investir em congressos, em pesquisa, enfim, isso é muito positivo, mas eu acho que a gente tem muita coisa para aprender na nossa profissão do que já é regulamentado, então tem todo um processo. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, eu já entendi que existe uma lista do que foi liberado, você citou alguns, pode ter outros ou não, existe lá essa lista no FAQ, de fato, e a gente pode perguntar para o Conselho. E a gente, inclusive, pergunta para o Conselho Federal muitas das vezes, viu? Olha, esse procedimento, ele está ou não normatizado? Porque às vezes tem algum acórdão que foi... Né? Tá. E a partir do momento que isso é liberado, acho que isso também é uma pergunta talvez mais para o COFITO, né? Mas você, pelo jeito, tem um entendimento bem próximo disso, bem próximo ao Conselho, lá, ao Federal. É liberado. Aí, ok. Como que é feita a capacitação ou qualquer fisioterapeuta ou já é capacitado em si por ser fisioterapeuta? Como que funciona isso? Tá, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da toxina botulínica. Quando o COFITO regulou, ele já definiu como deve ser a base da formação desse profissional. Então, para estética e para neurofuncional. Então, ele já basicamente definiu como tem. Aí os projetos pedagógicos, no caso da toxina, precisam ser aprovados pelo Conselho Federal. Então, E o profissional depois tem que apostilar o curso no CREFITO para atuar. Então, tem muito curso que a gente vê até, não sei se é em AD ou não é, mas entende, existe então um processo. O curso ele tem que ter um tipo de aprovação e reconhecimento. E por que isso é importante? Porque curso de extensão, normalmente o fisioterapeuta ele já pode dar um certificado. Né? Um curso de extensão de... Curso livre, todo mundo pode. De liberação miofacial, enfim. Mas de técnica de injetáveis não funciona assim. Como que funciona? Para toxina botulínica, o botox não, a ozonoterapia já não tem essa regulação, né? Pode ser um curso livre. Para toxina botulínica, o curso precisa estar aprovado no Conselho Federal, né? Então, quando você buscar uma escola, solicite a aprovação do Conselho Federal, recebe um ofício. E o certificado tem que estar? Não, aí o certificado não tem regra. Depois que ele tem que fazer apostilar... ele tem que levar lá no CREFITO 3, ou CREFITO 3, o CREFITO da região, pra se Brasil registrar. inteiro mandando pra ele agora. Cara, vamos cortar o... Pode mandar pra gente que a gente encaminha pro Conselho. Nossa, vai abrir aí ele vem na próxima... Então, a gente tá gastando mais X% de verba com o envelopador. Nós temos gente preparada. A gente só usa envelope, só vai usar o envelope pra mandar o jornal.
Ixi, é o do João. Aí, ó. Cara, manda primeiro pro João. Eu vou mandar a versão. Ó, chegou o briefing aqui, João. Vê se tá tudo ok. Cara, isso é muito bacana. E aí, não sei, deve ter na regulamentação, né? O profundidade de agulha, ou o ambiente que isso pode ser realizado, como que isso pode ser realizado, a profundidade. Aí você tem uma condição sanitária, né? Porque, vamos lá, aí é uma outra autarquia, é um outro sistema, é o sanitário. Então, descarte. Eu faço acupuntura. Como que é o descarte? É sanitário. Óbvio que a gente tem algumas instruções quando perguntam pra gente, mas isso é uma regra sanitária. Ó, bacana. Outra coisa que não é... Acho que o principal questão do podcast está sendo... Cara, nem tudo é culpa do Crefito. Não é cadê o meu dinheiro, Pode ser, né? pode ser do Rafa, mesmo. né? Porque ele que determina quem ele vai. Ele já falou aqui, meu voto é soberano. Mas isso é muito bacana, Nunca cara. usei. Por quê? Porque nunca usei ainda. Nunca me nervei. Porque é o seguinte, habitualmente as pessoas elas saem com uma cultura, e eu sei disso porque eu estou na docência, eu vejo a construção do conhecimento dos alunos e da sua formação, com uma cultura de que assim, o Crefito tá aí só para me fiscalizar, ninguém Só me pra arrancar ajuda, meu não faz dinheiro. nada. Por que o Crefito deixa fazer isso? Ninguém faz nada, enfim. Então é muito bacana, porque você está expondo um monte de coisas de construção da nossa profissão que já poderiam ter sido feitas, mas estão sendo construídas a partir de agora e vão crescer ainda mais. E quando nós falamos dessas legislações de injetáveis, de ozônio, eu acho que todo procedimento ele tem claramente um benefício. Eu tenho certeza que o ozônio vai ter um benefício, tenho certeza que a toxina botulínica, qualquer técnica tem um benefício. Eu preciso saber a população e o desfecho que eu estou usando esse benefício. População, a idade, a condição dele, enfim. O desfecho também. O que não cabe ao Crefito é também ensinar todo mundo de todas as técnicas o que funciona. Eles já fomentam a evidência por meio de revistas científicas, essa fomentação. Então, cabe aos profissionais entender isso. Agora, o que eu queria trazer aqui, que ele explicou muito bem, é cuidado, porque algumas coisas podem estar sendo ensinadas, você pode estar fazendo cursos que não têm a validação legal para isso. E quando você errar, você não pode falar, não sabia. Porque tudo isso que está escrito na legislação e que ele explicou, está falando sobre o executivo. Cara, isso aqui, se existe na lei, a gente já tem que saber. Você não pode falar, eu não sabia. Né? Então isso é muito, 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 eu até muito faço importante. uma comparação. Você não vai jogar futebol sem saber a regra do jogo. Não vai chegar em qualquer outro esporte, né? Porque é pra quem é atleta ou qualquer outro tipo o seu próprio jogo de videogame que você gosta. Caraca, ele falou pra quem é atleta, apontou pro Rafa. Você E viu. o meu jogo de videogame, que é um Pô, você adora e-sports, videogame. né? Um e-sports, só pra falar. Os detonados. Você tem que saber a regra do jogo. Sim, sim. Senão você se perde. E a mesma coisa dentro da fisioterapia. Você sabe para que serve norma? Lei, resolução. É para organizar a corporação, organizar a cidade, etc. E os casos particulares, a gente tem os julgadores, que são juízes, que é um plenário de um conselho. Então, estar em conformidade com a norma é ideal para você ter uma participação na corporação, na profissão, mais elevada. Né? Então, a gente tem que tentar fazer isso, né? Estar em compliance, né? Que a gente sempre fala. E opinião pessoal. Você pode falar opinião pessoais aqui? Eu falo que é pessoal e digo. Isso é importante, isso é importante. Não, eu podia falar, não. Identifica e fala. Quando eu estou em profissão do meu conselho, eu prefiro falar só em relação a isso, para que eu não confunda Sim. depois, enfim. Põe o whisky no dele pra gente ver se Vamos lá. confundir. Cara, injetáveis. Você acha que pode favorecer mais que a profissão cresça? Ou seja, mais um tiro no pé, porque pode estar acontecendo um monte de erros, um monte de fisioterapeutas se prejudiquem? O que você acha que nesse momento isso mais vai acontecer? Eu desconheço, oficialmente, inclusive, erros referente a esse tipo de procedimento. Fisioterapia. Inclusive, gente, é importante a gente destacar isso. O nosso fisioterapeuta, o nosso terapeuta ocupacional é o melhor do mundo. Nós temos uma relação descuidada na gestão e na legislação, mas tecnicamente nós somos muito bons. Óbvio que existem aqueles que são ruins. Natural. Como em qualquer ambiente, qualquer profissão, lógico. Né? Alguém vai dizer que uma toxina botulínica para um paciente espástico é ruim? Né? O fisioterapeuta não pode fazer? Agora pode, né? Essa discussão já até ficou ultrapassada. Sim. Mas eu acho que cada procedimento nós temos que nos amparar na evidência e na prerrogativa, na legislação, se a gente tem ou não condição de fazer isso. E como? Mas na faculdade a gente não tem preparo para construir isso. Como que nós vamos fazer então? Né? Porque um médico,
ele não se forma só na graduação. Ele tem os seus níveis de residência. Os fisioterapeutas não se formam só na graduação. Eles têm suas pós-graduações, suas residências, seus mestrados, seus doutorados. Então eu acho que é uma questão de nós entendermos onde nós vamos encaixar cada coisa nesse sentido. E buscar formações que sejam adequadas. Adequadas, Isso, né, sérias. cara? Porque a gente tem que parar com aquele negócio do cursinho de final de semana, em um lugar que não tem um projeto pedagógico. Nós temos que ter escolas especializadas nisso. Nós temos que estar amparados nas associações, né? Nós temos que produzir esse tipo de conhecimento científico para a transição da prática. Sim. É que eu acho que agora isso vai ficar meio que no mais... Eu entendo o que você está falando, isso é muito importante, mas eu acho que agora também com a ascensão do digital, aí você começa a ter mais desvinculação ainda das escolas do que essas questões. Mas o que eu entendo que você quer dizer nós precisamos buscar formações que sejam sérias, que sejam construídas ao longo do processo e assim por diante. Não, eu só para ficar clara a minha opinião, eu acredito que os injetáveis para a fisioterapia, para aqueles que forem bem formados de fato, vai fazer crescer muito. Porque, primeiro, são muitas vezes procedimentos que, cara, poderiam ser feitos de maneira mais rápida, segura, precisa e fácil naquele momento, ia resolver. E, às vezes, o paciente mesmo, cara, ele tem que passar por um processo gigantesco de ir em outro profissional de saúde, com outra competência, buscar a aprovação do convênio, voltar outro dia, fazer o procedimento, que às vezes é em 5 minutos, voltar de novo para a fisioterapia, para fazer todo o processo de reabilitação. Então, isso vai encurtar um caminho muito grande, como ali da parte do Botox ali, né? E eu também acho que a vinda de indústrias farmacêuticas pode favorecer muito a profissão, porque eles têm uma verba para investir tanto em pesquisa, e a gente sabe que, poxa, muito das pesquisas são fomentadas por indústrias, cara, e eles têm realmente como reverter dinheiro para isso, pode favorecer que congressos sejam muito bem divulgados, então acho que a nossa profissão vai crescer bastante. E confio que cada vez mais, principalmente com a rede social, os fisioterapeutas estão entendendo como a formação ela vem de bons profissionais e profissionais sérios, porque elas acompanham eles. Então, acho que fica um pouco mais fácil de buscar essas formações adequadas. Eu só queria ter chamado a atenção mesmo de que se você não tiver uma formação validada para algumas técnicas, isso ilegaliza a realização dos seus procedimentos. Então, cuidado, cara, cuidado. E não é tudo que pode ser injetado. Tem fármacos adequados, além de você ter que estudar volume do fármaco, enfim. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente vai crescer nesse caminho, mas cabe agora às universidades, junto ao MEC, acho que o CREFITO ele só pode fazer programas e apresentar projetos, ele não pode mudar isso, começar a colocar na formação da graduação cuidados aí com agulha, cuidados sanitários em relação a isso, manipulação, procedimentos, para que o fisioterapeuta já saia e fale, é isso que eu quero, eu vou buscar agora uma formação complementar, né? E ter treino e assim por diante, bacana. Sua opinião de injetáveis? Minha opinião de injetáveis? Mandando duas aqui, o cara vai ficar quietinho. Mas aí, antes mesmo de falar de injetáveis... Não vai mandar opinião de injetáveis. Porque se eu emitir minha opinião aqui, acho que vai cair... Não vou falar nada, senão vai pegar a situação. Fala, então você vai... Deixa vai lá no seu direct vai bombar. Exatamente. Gente, Rafael, estamos aqui já chegando na reta final. E a gente separou aqui algumas coisinhas pra gente conversar e entender um pouquinho melhor, porque a gente falou tanto, né? O Rafael se colocou aqui como muito mais presidente do que propriamente o Rafael. Mas a gente também quer falar um pouquinho do Rafael, quer entender um pouquinho melhor de quem está coordenando toda essa equipe que hoje está aqui no De Frente com o Rafael. Você está no... Qual que era o nome do quadro? Não acredito, agora, cara. Não, mas qual que era o nome do quadro? Arquivo Confidencial. Nossa, eu não sabia. Essa, cara, eu sou de outra vibe. Eu fico... Caramba! Eu sou mais da parte de... O Arquivo Confidencial geek, era do Faustão, né? Era do Faustão. Puta, cara, Eu tinha que chorar agora, cara. Era a parte de emoção. É depois. É que a gente esqueceu a música da emoção pra começar. Tem música de emoção, Eric? Em quanto tempo ele consegue liberar? Na próxima a gente já deixa preparado. Cara, é o primeiro episódio, né, cara? É o primeiro episódio. Episódio 1. Episódio primeiro, cara. Cara, você mandou bem, velho. Parabéns, viu? Fiquei orgulhoso de ter você como representante da gente. Eu agradeço. Real, total, assim. Total mesmo. Eu fiquei pensando ao longo do processo, caraca, meu, será que ele vai querer... Vai ficar bravo, não vai gostar? Na hora que a gente comentou, ele falou, será que ele vem? Eu falei, lógico que vem. Tá louco. Sei lá por que não viria. Parabéns, viu? Parabéns. Tamo junto. Eric, você pode colocar aqui na foto
na tela a primeira aqui pra gente. Olha que legal. Olha que foto, que bonito. A gente também vai estar em algumas plataformas de streaming, então a gente só vai descrever a foto. Você sabe quem é essa pessoa que tá comigo? Nem imagino. É a Lívia, minha sócia hoje. Sério? Caramba. A gente colocou aqui uma foto do Rafa. Você tinha quantos anos aí, cara? Ai, sei lá, uns... Você estava na faculdade? Uns Tava 18? Tava na faculdade, 19 anos 19? talvez. O Rafa aqui na Hidro ou na Neuro Hidro, não sei. devia ser, era paciente, hidro, né? Óbvio, né? Na piscina. Devia ser PED, né? Atendendo pediatria. Cara, o que essa foto representa pra você agora? Agora? Ah, cara, sei lá, meu início, né? Eu acho que esse paciente era o Vini, cara, lembro até hoje. Que legal. Era o Vini, É um contato bem interessante que eu tive com a Neuro, né? E eu tive uma professora muito boa, fez uma conexão de transformação para que eu era um moleque aí, né? Apesar que eu tô novo ainda, né? Quantos anos? 32. Cara, tem uma mesma idade. Mas tamo- 33, né? Você tá com uns cabelinhos brancos. Uns não, né? Até o bigode já tá ficando branco aqui. Mais cara. 4 anos, os cabelos caem. Não vai não. Mas você sabe que essa foto ela é interessante porque foi uma transição, um amadurecimento profissional importante, né? Porque aí você tinha um convívio com mães, né? Com a família. E aí você passa a entender, pô, o negócio é sério, né? Ser fisioterapeuta é isso aqui. O seu sonho de ser fisioterapeuta vem de criança ou Não. perto mais do vestibular, assim, Cara, ensino médio? Pra você ter ideia, eu fui aluno ProUni, né? E eu prestei fisioterapia e turismo. Turismo. Meu irmão é formado em turismo. Eu passei nos dois, né? Tudo bem que depois eu virei investidor numa empresa de turismo, é a pior coisa que eu fiz na minha vida, né? Mas beleza. Mas eu gostei muito da fisioterapia porque eu sempre gostei muito de esporte, né? Então lutei muito tempo, né? Fiz muito campeonato. Lutou qual esporte? Taekwondo. Taekwondo. É. Te conheci nessa época. Cuidado, conheci nessa época. Cuidado. Cuidado. Se você ficou mexendo Do comigo nada, ele aqui, manda. Se ficou mexendo comigo O aqui... alvo tá fácil, pô. Tá bem claro. É que agora eu tenho uma lesão, eu tenho uma lesão de labrum aqui no quadril, não consigo que fazer muita pena. coisa. Começou já, velho. Que eu falei, cuidado, vai sênior ser- já, você é atleta. Eu já tô na categoria Master. Cuidado, se eu acertar um, o outro me carrega. pra melhorar a performance lá. E a Lívia, né, cara? Pô, a Lívia é minha parceira lá na época. Graduamos junto e somos sócios aí há 10 anos. 10 anos. 10 anos. Caraca, parabéns. 10 bacana. anos. Tamo num grupo aí. Vamos pra próxima? Vamos. Vamos pra próxima. Vai lá. Ó, cara, Cê, vou deixar você... Aliás, vou deixar o Ricardo descrever a foto. E daí o Rafael falar o que é e o que representa Ó, essa estão foto. aqui na biblioteca, provavelmente da faculdade, que eles devem ter se formado, com o Rivaldão! O Rivaldão que tanto construiu caminhos ali para fisioterapia, é um fisioterapeuta ali de São Vicente. Santos, né? Santos. Santos. Baixada, né? Baixada. Mas Santos. Caiçara, né? Caiçara, ali. Agora tá em Água de Santa Bárbara, né? Mudou total pra lá? Mudou. É no interior 3 caminhões agora. de livro, 3 caminhões de livro. Nossa senhora. Foi o que eu falei, o Rivaldão ele tinha um apartamento ali no edifício Colômbia, onde morávamos, só para os livros dele. Muito bacana. Temos o E- Marcelo Sidney. Grande Aqui. Marcelo Cid. Grande Marcelo Sidney. Aí no meio, quem tá no meio ali? Quem que é esse cara no meio? Tem mais orelha que gente, né? Ali Grande Rafael nos seus... O Peter não mudou nada também, Não, né, tá cara? igualzinho. Eu vi semana passada. Cara, não mudou nada. Aliás, uns cabelos brancos a mais também. E o Joãozinho ali, ó. Você sabe que nós estávamos em Brasília, essa foto é em Brasília. Brasília. 2012 ou 13, na luta contra o ato médico. Numa plena quarta-feira. Numa sessão plenária, que eu acho que tinha como relator o senador Cássio Cunha Lima. Cássio Cunha Lima, exatamente. Você até entregou Entreguei um livrinho livro lá pra ele, né? falei umas... O Marcelo Umas verdades. Sidney, Discutiu aquele dia. arrebentou os Nossa médicos que estavam lá. Senhora. Conversou, foi muito boa. A gente foi para Brasília fazer uma mobilização, conversamos com muitos senadores, deputados esse dia aí. Você chegou atrasado no aeroporto. Cheguei Chegou atrasado. correndo, eu lembro disso. Cara, Era 6 como horas da assim, manhã. cara? Eles que chegaram Você chegou pra atrasados. foto só. Eles que chegaram atrasados. Eu tava lá. Ele não cara, parece poeta. A gente chegou todo correndo. politizado, né? Já tava na última chamada do avião. Rafa, cadê vocês? Porra, cara, você acredita? É que o busão lá em Santos Não atrasou. é que é o busão, é o Rivaldo, cara. Né? Conheço bem. Às vezes, o é. Rivas é foda. Cara, então você meio que sempre teve E o uma Peter com questão medo de do avião, batalhar cara. pela profissão. Eu sempre batalhei pela profissão porque eu sou nascido e criado no extremo leste da capital. Então, você tem um acesso às coisas de uma forma precária.
Hoje talvez menos, até. Mas na minha época, por exemplo, que não faz muito tempo, obviamente, mas CEP influencia para você ser contratado num bom lugar. Sim. Né? Tanto é que eu fiz estágio numa clínica, né, que é a clínica do o ex-médico, né, do Corinthians, comentarista da Band, Osmar de Oliveira, faleceu, né, alguns anos atrás. E eu fui contratado no estágio porque o fisioterapeuta era da onde quem me contratou era da região, da leste. Bacana. Então você precisa se politizar para você ter acesso à cidade, né, ao mundo, né? Então foi desde pequeno. E não só nesse dia, né? Quantas outras vezes Trabalhamos fomos a muito, Brasília. O João também saía muito nos ônibus, né? Sim. Nós íamos de ônibus, cara. 3 dias de Santos, de São Paulo. 3 dias sem tomar banho. Pra ir pra Brasília de ônibus, pra fazer bate-volta. Né? Pra fazer bate-volta. E pra ficar no sol lá nas manifestações, não é pra ficar no ar-condicionado não. Então Nada, o ônibus voltava legal. Você tinha o quê? 1 ano de formado, eu estava pra me formar. Eu nem sei se eu tava formado. Eu nem sei se eu tava formado. Não, eu tava no segundo. Nessa foto eu tava no segundo ou no terceiro ano da faculdade. Eu não lembro. Você era veterano? Não, eu me formei no final de 2012. Não, você era veterano. Se essa foto foi em 13, eu já tava. Se foi em 12, não. Foi em 13. Foi em 13. Quem era o bicho? Não, eu não estudei lá. A gente estudou junto. Não? Como que eu conheci o João? Ih, rapaz, as coisas estão mudando aqui. Vamos lá. Música. Ora mais, pai. Aumentando meu rendimento no esporte, né? Foi através do esporte, mais ou menos. Eu queria me inteirar sobre o ato médico e eu procurei o Rivaldo. E aí, o Rivaldo ele formava muito nessa lógica de cidadania política, ele e o Peter, e me colocou junto. E eu e o João, eu tinha uma página chamada Fisioterapeuta, ele tinha Fisioterapia do Sorriso, a página dele... Que inclusive tá aqui na imagem, né? na imagem dele, a página dele já era muito grande. Era maior do Facebook na época. Tinha 80 mil Mas curtidas, você chegou muito né? mais, vocês chegaram... Sim. É que depois acabou, né? Foi Sim. Instagram e tal. Mas aí eu... Peguei o fisioterapeuta e falei assim, João, ajuda a gente e tal. Então trocava muito, negócio tipo, siga tal, curta tal. A parceria, sabe? Tipo, um segue o outro, um segue o outro, não, um divulga o outro, né? E outras páginas também em conjunto, né? Que a gente tinha muito, amizade, né? Tinha assim. uns meninos lá do Ceará. Som de Físio. Tinha o Fisioterapia Depressão. E aí, a Aline, o Fabrício. Né? Fabrício Conduta, Fabrício Lopes de Curitiba, Conduta, né? de Curitiba, assim. Então tinha já um grupo, e assim, toda vez que tinha algo relacionado à defesa da profissão, todo mundo se juntava. Tanto que nas imagens do ato médico, cara, lembra? A gente colocava o loginho, né? O logotipo de todo mundo embaixo. Se uniu, numa cara. união mesmo para poder formalizar isso daí. Falando isso bem rapidinho, só voltando a uma questão. Essa questão de injetáveis e do ozônio, elas já são liberadas, eu não sei qual é a diferença, mas tem que nem acupuntura. Ou que nem terapia de onda de choque. Você tem um acórdão tal que permite o fisioterapeuta usar. E você tem técnicas que são, sei lá, liberadas. Qual que é a diferença? Isso já é liberado? Amanhã pode usar, hoje não pode. Amanhã pode, hoje não pode. Normalmente é liberado por um acórdão, uma resolução. E aí já é meio que ad eterno. Não, se chegar uma administração e resolver revogar, revoga. Mas não, entendi. Por exemplo, o CFM agora está questionando a homeopatia. A especialidade que é especialidade, eles estão analisando se revoga ou não. Então você pode, através de um ato administrativo, revogar. Então entendi. Tá? Próxima foto? Próxima foto. O que seria essa foto? Você assinando um papel e de máscara ainda no rosto. Pandemia, né? Só que é a nossa posse, né? Sim. É o dia da posse. E o que isso significa? Assim, vendo lá a primeira foto, você na Hidro... como consequência, aluno, né? Eu acho que foi consequência. Hoje não, né? Há 2 anos atrás você assinando aí a posse. Eu acho que foi consequência. Assim, e você sabe que eu nunca me preparei. Tudo que eu fiz nunca foi para ser presidente do conselho. Eu sempre me preparei para ser dono de empresa. Que não é na assistência, eu não estou na assistência. Eu estou na indústria, comércio e ensino. Totalmente diferente. Entretanto, o que houve? Por que eu acabei sendo escolhido pelos colegas que compuseram o grupo e pela categoria, né? Eu, de 2016 a 2020, eu respondi diversos processos por me manifestar. Por se posicionar. Por fazer o que a gente fez aqui. Por me posicionar. Assim,
questões simples. Por perguntar, Sem né? nunca ofender Por ninguém, perguntar. porque foi para a justiça. Eu fui parar na Polícia Federal como profissional que questionou a administração. Né? O delegado disse assim: Em isso outros aqui tempos a gente já estaria caçado. vocês já estaria preto, tô brincando. Então, assim, só que você tem que resistir. Você compra a luta, você tem que resistir, né? Então, e com apoio também de grupo, porque não acabou não sendo eu lá na frente. Então, para mim, quando eu assumo, na verdade eu entro tranquilo no conselho, porque o CREFITO 13, ele tem... Os funcionários do CREFITO 13 são muito bons, né? Nós temos uma categoria boa. A gente tem uma categoria que ela não é unida, ela está desorganizada. Então, o nosso papel tá dentro desse sentido. Né? Então, acho que por isso que a gente acaba performando até bem hoje. Porque a gente, com muita humildade, com tranquilidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui, é o que a gente faz no dia a dia. Com muita humildade, muita tranquilidade, só que assim, conhecimento, habilidade e competência. Porque lá em 2013, 2012, 2013, eu tinha um celular que não tinha smartphone. Era aqueles celulares que tinham tecladinho. Não tinha essa facilidade. Acho que o WhatsApp no começo tinha. Aqueles Nokia. Nós andávamos com as resoluções e as leis nas pastas. Então, no momento, não tinha como você dar um Ctrl F e procurar lá a palavra para você identificar o artigo. Por isso que ele quer imprimir um jornal agora. Meu passado comendo. Então, é dentro dessa lógica. Então, assim, nós aprendemos, né, ao longo desse tempo e agora a gente consegue entregar. Então, essa foto ela é representativa, que eu acho que é um marco, não na minha história, é fantástico para mim, porque eu tenho orgulho de estar na presidência do conselho. Tem muita gente que fica, né, não, eu tenho orgulho de representar a categoria. E nós rompemos com o passado. E eu garanto, mesmo que não sejamos nós, esse passado não volta. Né? Porque nós vamos estar aqui também para defender aqueles que tiverem mantendo a entidade legal. Né? Nós não vamos deixar isso vir. Né? Mas foi dentro desse contexto. Então, para mim, é um marco que divide, né? Uma era, né? Bacana, bacana. Tem mais umas pouquinhas perguntinhas que você quer fazer? Cara, me diz uma coisa. O que falta mudar no CREFITO? O que falta mudar no CREFITO? Cara, eu acho que a gente precisa de uma expansão administrativa melhor. Né? Para a gente é fácil, quando a gente está em São Paulo, quando a gente está numa região metropolitana, acessar o conselho. Porque não é só prestar o serviço cartorial. O nosso avanço administrativo, a lógica que a gente quer fazer. É ter um posto do conselho lá. Porque quando o conselho está presente, os abusos são menores. A gente já sentiu isso. Né? É importante. Por exemplo, a gente tem cooperações técnicas com os municípios. E onde tem o conselho, você lida melhor com essas cooperações. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o conselho precisa performar melhor nas suas tecnologias. Então, a gente precisa montar a escola corporativa. Está vindo calendário, prontuário. Transformar o FAQ em vídeo. Nós vamos fazer também. Tem bastante projeto que eles precisam ser ainda concluídos. Óbvio que são projetos que estão nascendo agora a partir de um terreno fértil que foi plantado. Né? Então, a gente está colhendo e falou assim, essa maçã aqui é boa, vamos plantar outra coisa agora. Então, que é natural, né, de um processo de trabalho, né? Então, eu acho que é isso, um avanço tecnológico, porque o que a gente quer fazer é dizer para você assim, Ricardo, pelas suas características, você tem chance de incorrer nesse erro. Olha isso aqui, tome isso daqui. Né? É ser inteligente, a gente precisa de um conselho mais inteligente. Né? Não que não seja, mas a gente precisa performar melhor, com inteligência artificial, com tecnologia, a gente precisa avançar nesse sentido. Então, eu acho que falta isso. Né? E óbvio, né? Eu acho que tem críticas aí, a gente trabalhar com maior equidade, né? Por isso que é o jornal e tal. Por equilibrar um pouquinho. Cara, meu, como é que você faz, meu, pra revogar esse jornal aí? Tem como a gente fazer algum... Lá na frente dá pra revogar ainda. Cara, o conselho tá investindo muito em tecnologia. Você fala, eu vou abrir um jornal. Não, mas o jornal é tecnologia também. Mas você não tem que investir em tecnologia para descobrir como é que você vai fazer a empresa. Mas não é isso. Então, vamos aqui. É o seguinte. Cara, se alguém quiser fazer parte do conselho, do CREFITO, quiser estar mais próximo, de fato, ou atuar de alguma forma, como que isso acontece? Tá, primeiro precisa se aproximar, né? Seja por um e-mail, seja marcando uma reunião. Por exemplo, eu tenho agenda livre. Se eu não me engano, às quartas-feiras, às 3 horas, 4 horas, porque eu fico o dia inteiro no conselho, né, quando eu vou.
Eu fico com uma agenda livre, então qualquer profissional pode ir lá e falar assim, quero fazer uma reunião contigo. O profissional é lá do interior, a gente faz online, não tem problema. Então eles podem acessar. Eu acho que o comparecimento nos eventos também do Conselho, a gente faz muitos eventos presenciais, né? Então esse comparecimento também eu acho que é uma forma de conectar. A gente acabou conhecendo bastante gente assim, né? E outra, se tiver uma ideia e vontade de colaborar, porque assim, estar no CREFIT tem muito relação com propósito. Você tem que ter propósito, porque você está num órgão público que vai falar de política, que tem que fiscalizar a profissão, né? E que você tem que defender os profissionais e a sociedade. Então assim, tem que ter propósito, né? Porque tem essa coisa abstrata que não é real, né? De que o CREFIT ele te dá algum status e não dá. E muitas pessoas talvez acharam que dava, tentaram utilizar e acabou se perdendo. Do cavalo. E caiu legal. E caiu legal, diga-se de passagem. Então, tem que ter propósito. Se tiver propósito, quiser melhorar a profissão, as portas sempre vão estar abertas da gestão. Sempre. E para quem quiser criticar também, tá ótimo. Tem que vir mesmo, porque a gente precisa melhorar. Eu queria fazer também uma última pergunta, porque chegou muito, eu fiz uma caixinha e muita gente perguntou sobre isso. Legal. Né? Canetada para o piso salarial é a solução para o fisioterapeuta? Você fala aprovar o projeto de lei. O projeto de lei. Tá. Eu acho que não é a solução, porque a solução não é você só definir um piso, né? Veja, para mim, os pisos seriam interessantes se eles fossem estaduais. Porque você tem condições econômicas diferentes de estado para estado. Saiu agora a convenção dos sindicatos aqui no estado de São Paulo, é quase R$4.000 nos hospitais. Convenção de trabalho, né? E no clínica consultório também está mais ou menos nisso. Então São Paulo não muda muito a estrutura, né? Agora, existem relações, a relação de trabalho no Brasil, até porque nós fomos o último país a abolir a escravidão, né? Aqui a gente compra o carro, paga 300 mil num carro, mas a gente não quer dar R$100 para o mecânico trocar a lâmpada. A gente fala, não, por quê? A lâmpada é 2, 3 e 5 reais, não sei nem quanto que é que eu não tenho carro, né? É tanto. Então, o serviço ele é pouco valorizado, então você tem uma relação abusiva. E as leis, elas servem para mitigar esse abuso. Não que não vá ser resolvido, né? Agora, nós temos uma legislação trabalhista flexibilizada, né? Muitas relações na fisioterapia, elas são entre empresas, entre PJs, né? Mas eu acho que essa é uma das questões que você falou entre PJs. Qual que é a probabilidade ou chances de pessoas serem demitidas e recontratadas como PJ? Então, isso não pode, né? A legislação impede que você demita. Por exemplo, meu CLT, eu te demito depois de contrato com o PJ. Nem depois de 6 meses? Eu acho que depois de um prazo, sim. Porque existem essas brechas. Mas assim, eu vou ser bem sincero. Assim por exemplo, desculpa interromper, como universidades fizeram com salários. Sim. Mas isso daí é a legislação trabalhista, que é muito maior que o universo do que a gente está aqui. Então, mas a questão é essa, não o que pode fazer lá na esfera trabalhista, mas se realmente o apoio e a continuação desse projeto, eu sei que não é o CREFIT 3 que determina isso, mas o apoio, até onde isso pode ser prejudicial, mais prejudicial do que benéfico para o fisioterapeuta lá na frente. Eu acho que é muito mais benéfico do que prejudicial, né? Eu estou numa fase de levantamento, por exemplo, no serviço público. Quanto que pagam para fisioterapeutas? Porque a gente sempre acha que paga pouco, né? Mas tem município que paga quase 10 pau para fisioterapeuta. É que, na verdade, você está falando também não qual é o piso inicial, né? Você está falando quantos fisioterapeutas estão ganhando agora, que normalmente já vem de premiações, de quase uma construção... Um salário base uma construção mesmo. de carreira. Não é mais para uma construção de carreira, quinquênio, não sei o quê. Não, você pode ter, mas o salário base. Para além disso. Muito bacana, tomara que seja. Mas sabe qual que é a questão do salário? A gente precisa entender que preço precisa ter valor. Sim. Essa é a grande questão, independente de onde nós estamos atuando. Se eu quero um preço elevado, eu preciso demonstrar o valor para quem está me pagando. Resolutividade. Então, se eu estou no serviço público, eu preciso mostrar a minha efetividade de solucionar problema da cidade para o secretário de saúde, para o prefeito. Tiramos X pacientes da fila de cirurgia de coluna, por exemplo. É isso.
Então, inclusive o CREFIT faz um trabalho nesses 150 municípios direcionado para isso também, né? Então eu acho que a questão do piso ela é mais um trabalho. Para a gente vai ter pouco, em São Paulo o efeito do piso vai ser menor do que para os outros estados. Mas é um marco importante para a profissão, como foi, por exemplo, as 30 horas. Sim. Né? Que só nós e assistência social temos. E fisioterapeuta tá no hospital em mais períodos e assim por diante. Antigamente, acho que há 12 anos atrás não precisava 24 horas, tem uma série de coisas. Ainda não. Era 18? Ainda não agora. tem. Nós temos uma RDC, que é uma norma infralegal, uma resolução da Anvisa, que preconiza 18 horas o funcionamento do fisioterapeuta na UTI. Mas nós estamos com um projeto de lei que ele está na última fase aqui no estado, está na última fase, nós conseguimos avançar na tramitação, que para 24 horas, aí vai virar uma lei estadual. Em alguns estados já tem. Bacana. Ótimo. Bom, Rafa, muito obrigado. Tenho certeza que assim, aumentou muito o que a maioria das pessoas que assistiram entendem agora sobre o nosso conselho e tenho certeza absoluta que, assim como eu, muitos se sentiram bem mais representados do que antes, que parecia que a gente estava largados, assim, né? Então, parabéns pela sua gestão. Tomara que você tenha muito sucesso, porque você vai fazer a profissão de fato crescer. Espero que você continue na gestão e assim por diante, ou se entrar uma próxima gestão que tenha seu apoio. E obrigado, mais uma vez, de coração, viu? Eu que agradeço. Rafa, brigadão de você ter vindo também. Tamo junto. A nossa função era essa, poder desmistificar um pouquinho e saber dessa proximidade que realmente vocês têm conosco, né? Com todos os profissionais. E é que, como você disse, só com a união de todos os colegas que a gente vai conseguir subir ainda mais a profissão. Vamos lá, a última mensagem é sua. Não, eu quero agradecer vocês pelo primeiro episódio, né? Pela oportunidade de falar do FAC, do jogo. Jornal. Cara, manda pros dois. Eu vou mandar, o primeiro eu vou exemplar, mandar. não foi o primeiro podcast, manda o primeiro exemplar pros Eu dois. vou mandar pra vocês. Vai ser a primeira reportagem, o sucesso do FAC. Boa. Anota isso, que O foi sucesso ótimo, do cara. Isso é ótimo. Mas assim, dizer que é um prazer, quando vocês quiserem, uma equipe, enfim, estamos à disposição. Eu acho que a gente precisa abrir esses espaços com essa tranquilidade de discutir, né? Como você disse, você perguntou, pode falar tudo sem problema nenhum. Não teve nem código, né? Isso aqui Era um sinalzinho. Ele ia chutar, mas ele lembrou da lesão do labro. Mas dizer que eu agradeço vocês a oportunidade, os profissionais, os colegas, os físicos, os TOs, os estudantes. Procurem o conselho. Quando tiver dúvida, procurem o conselho. Lá é o lugar. Lá é o lugar para a gente, inclusive, cobrar do conselho, enviar e cobrar que tenha solução, né? Porque é um serviço público, né? Precisa prestar com efetividade. É o que a gente busca sempre fazer. Então, obrigado, João, companheiro de luta. Ricardo, a partir de agora, com o FAC. Tamo junto. Obrigado. Viu? Valeu, equipe! Valeu. E fiquem atentos pro próximo episódio. É melhor nem dar spoiler, né? Não dá spoiler aqui, não. Não dá spoiler não, mas volta aqui semana que vem que você vai adorar. Valeu!